Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Herdeiro do Pecado, O Caminho da Linhagem Maldita. Volume 7. Capítulo 181. Provocação. Com um mês de esforço, Richard conseguiu decodificar mais de 300 unidades básicas do design de Midrin de São Pedro e compreendeu completamente os princípios por trás do design de algo para uma linhagem. Era necessário um certo grau de familiaridade com as propriedades da linhagem, mas era possível usar a energia do sangue como um foco substituto para reduzir os requisitos. De certa forma, era necessário projetar as runas em torno da energia da linhagem. Era inegável que São Pedro era extremamente criativo. Um conjunto de runas que antes era restrito a potências lendárias pôde, então, ser disponibilizado aos santos. E mesmo aqueles abaixo da santidade poderiam usá-lo se sua linhagem fosse poderosa o suficiente. Isso imediatamente lhe deu muitas maneiras de aprimorar suas runas existentes. Com a ruína da vida, por exemplo, alguém que originalmente podia usar 5 runas agora poderia ter 7. No nível de santos celestes e lendas, muitas potências tiveram dificuldade em se fortalecer um pouco mais. O preço que tinham que pagar para aprimorar suas runas começou a disparar, tornando difícil justificá-las. Muitas lendas não se importavam muito com a ruína da vida, seu verdadeiro poder só se manifestava com muitos acúmulos. E perder a capacidade de carregar suas outras runas personalizadas as prejudicaria. Velocidade de ataque e poder não eram os únicos fatores que determinavam a eficácia de combate. Até o próprio Richard não se importaria em perder suas ruínas da vida, mas teria que mudar todo o seu estilo de combate sem o armamento de mana. No entanto, se os requisitos de capacidade de mata-vidas pudessem ser reduzidos, a situação seria completamente diferente. Era fácil rejeitar 3 acúmulos, mas poucos poderiam ignorar o aumento de poder de 5 ou mais. É claro que ele teria que estar disposto a criar a runa para eles, em primeiro lugar. Considerando velocidade e custo, a ruína da vida ainda era sua runa mais lucrativa. No entanto, ele já havia vendido uma grande quantidade e levado o mercado à beira da saturação, para manter seu preço. Não lhe restou outra opção a não ser espaçar as vendas. Com essa melhoria, porém, o mercado se abriria novamente. Aqueles que não queriam a ruína da vida antes iriam querer obtê-la, e aqueles que já haviam comprado a runa antes recorreriam a ele para melhorias. Ele já sabia que custaria 1/6 do custo original da runa para melhorá-la, mas poderia pedir 1/3 ou até metade do preço. Se a demanda fosse alta o suficiente, ele poderia até chegar a 2/3. Isso ainda era melhor do que comprar uma nova. Era quase como se um caminho de ouro tivesse sido pavimentado diante de seus olhos, um pensamento que o fez rir e balançar a cabeça. Ele precisava de todo o poder de batalha que pudesse reunir, era inútil apenas ganhar dinheiro. Abrindo a porta de seu laboratório, ele saiu pela primeira vez em um mês. O Vale do Dragão era surpreendentemente animado, com muitos rostos desconhecidos circulando por ali. Uma vespa voava pelo céu, e ele podia ver as propriedades concluídas no horizonte. O lago no centro era cristalino e cercado por uma vegetação luxuriante, algumas das árvores nem mesmo nativas do norte. Todo o lugar era cercado por uma enorme matriz mágica para controlar o clima, um custo muito maior do que as antigas pinturas a óleo e outras decorações semelhantes dentro das próprias mansões, mas ainda assim insignificante para os poderosos que podiam explorar o plano do dragão. O pensador enviou-lhe os detalhes sobre as propriedades com um único pensamento, informando-o de que todas haviam sido vendidas e 3 que ainda estavam em construção também estavam reservadas. O sábio celestial havia retornado e se mudado para sua mansão, mas ninguém mais havia chegado ainda. Algumas das lendas nem sequer tinham ouvido falar dessas propriedades, mas seus seguidores ou parentes decidiram comprá-las antecipadamente de qualquer maneira. Não havia muitas chances de se encontrar vizinhos para o sábio celestial. Com o portal de longa distância concluído, os seguidores ainda afluíam ao vale. Notícias sobre o plano do dragão se espalharam por Norland, trazendo também uma série de novos clientes. Além das lendas e dos santos celestes, 10 santos regulares já haviam pago as taxas e passado, um número que superou as expectativas de Richard. Embora houvesse muitas lendas atualmente ocupando a atenção dos dragões, esses santos ainda corriam perigo mortal por se aventurarem tão cedo. A maioria deles não conseguiria ganhar o suficiente em suas empreitadas para pagar a taxa de entrada, e alguns estavam destinados à morte. Mas alguns poderiam ter sorte e enriquecer da noite para o dia. Se conseguissem saquear o ninho sem a presença do adulto, poderiam encontrar mais de uma oferenda de primeira linha. É claro que todos sempre pensaram que seriam sortudos. O vale ainda estava em boa ordem. Muitos pequenos conflitos haviam surgido, mas seus seguidores lidaram com eles prontamente e garantiram que os recém-chegados se comportassem bem. Os 200 cavaleiros rúnicos posicionados ao redor também poderiam ser parte do motivo. Esticando o corpo enquanto flutuava para o céu, Richard aproveitou o momento para relaxar. Deu algumas voltas pela casa antes de voltar para o laboratório. Queria tentar criar Midrin em seu auge. Ele se sentia constantemente à beira de um avanço para o reino lendário ultimamente e estava considerando seriamente usar sacrifício uma vez para se impulsionar de volta. Felizmente, o processo de criação de runas também treinou seu controle de mana e permitiu que ele permanecesse no limite por mais um tempo antes de chegar a esse ponto. O portal distante começou a piscar, indicando o retorno de alguém do plano do dragão. Ao perceber isso, ele imediatamente contatou o pensador novamente e descobriu que várias lendas haviam começado a retornar nos últimos dias. Todos estavam satisfeitos com as mudanças no Vale do Dragão, especialmente com os serviços que ele prestou, que economizaram semanas de viagens entre Norland e Faelor. Nem todo mundo tinha o equipamento espacial para armazenar dragões ou mesmo a força bruta para arrastá-los pelos portais.
celestiais. Tendo vivenciado a tumultuada jornada para arrastar um único dragão de volta, nem mesmo o sábio celestial conseguiria puxar muitos mais? Eles ficaram encantados com a presença do centro de processamento. Depositando seus dragões e apontando o que queriam e o que não queriam, retornaram imediatamente ao plano do dragão. Sorrindo, ele retornou à sua bancada. No entanto, antes que pudesse ativar o sistema de cancelamento de ruído, uma enorme pressão desceu sobre seu laboratório e uma voz estrondosa berrou: Richard, saiam. Essa era a pressão de um ser lendário. Richard ficou um pouco atordoado, tendo que impedir seus seguidores de correrem para revidar o agressor antes que ele pegasse o juiz e o luar e saísse de sua mesa. Saindo do laboratório, ele lentamente ascendeu ao céu. Um imponente mago lendário flutuava a 100 metros de altura, com vestes brilhantes e um cajado de osso de dragão ainda maior que seu corpo. Richard reconheceu o homem como Salder, alguém do primeiro grupo de clientes a entrar no plano do dragão. Um cadáver ainda jazia do lado de fora do portal. Era claramente aquele que acabará de retornar. Excelência, o que o deixa tão zangado? Richard sorriu enquanto voava em direção ao homem. Salder olhou furioso. Um dos seus seguidores bateu no meu filho. Você acha que eu não deveria? Richard franziu a testa. O quê? Você me ouviu? Eu mentiria? A cadela se chamava Nazia, gritou um jovem no chão. Ela está sempre de máscara. Peçam para ela sair, quero dar uma lição nela. Richard olhou para baixo e encarou o jovem com os olhos cheios de suspeita. O jovem estava claramente alerta, notando a expressão e se levantando de um salto enquanto gritava. Você tem a coragem de suspeitar de mim? E um cachorrinho como você consegue pular depois que Nazia te vence? Richard teve que reprimir um sorriso irônico. Capítulo 182. Lição. Todo o Vale do Dragão se assustou com a confusão, com muitas pessoas saindo de suas casas para olhar para Richard e Salder, que se encaravam no céu. De um lado estava um mago lendário, famoso há muito tempo, e do outro, um mestre rúnico santo recém-avançado. Ninguém queria intervir antes de saber o que estava acontecendo, nem sequer tinham condições para isso. Ele está falando das minhas bolas? Richard olhou para o jovem barulhento mais uma vez antes de balançar a cabeça. Nem mesmo Salder falaria com ele de forma tão rude. Em vez disso, contatou Nazia mentalmente. O que está acontecendo aqui? Demorou um pouco, mas ela respondeu preguiçosamente. Importa? Se você não quiser fazer isso sozinho, eu cuido disso. Aquele velho não se sente um santo há séculos, aposto. Deixe-me dar a ele um gostinho da juventude. Tic. O que está acontecendo? Richard perguntou novamente. Desta vez, Nazia suspirou. Tá bom, tá bom. Aquele garoto ouviu falar da beleza da Rose e quis dar uma olhada. Você sabe como ela passa os dias. Ele tentou forçar a entrada na oficina, mas eu estava por perto, então o impedi. Aí o garoto quis tirar minha máscara e ver como eu era. Ele até queria que eu voltasse para ele, me prometendo todo tipo de coisa. Lembro-me de coisas sobre me tornar uma lenda e me dar algumas ofertas de primeira linha e coisas assim. XX. Olha como ele é sincero comparado a uma certa pessoa. Algumas ofertas de primeira linha? Ele não conseguiu conter o riso. Até Salder provavelmente só tinha algumas no total. Então ele te tratou muito bem, e sua reação foi bater nele? Bater nele? Ele morria num segundo. Ele queria tirar minha máscara, então eu dei um tapa nele, simples assim. Ah, é? Richard ficou um pouco surpreso. Nazia não tinha revelado o rosto nem para ele. O fato de a garota ter escapado com apenas um tapa em vez de ser espancada até a morte significava que ela realmente considerou as consequências. De repente ele sorriu. Mesmo assim, pensar que ele se interessaria por uma velha como você. Nazia ficou quieta por um momento antes de responder violentamente. Você está esquecendo como era no nível 13? Ele sabiamente evitou o assunto, encerrando a conversa. Tudo estava em silêncio, e Salder estava perdendo a paciência. Entreguem esse cavaleiro agora mesmo, e consideraremos este assunto resolvido. Richard riu baixinho. E essa é minha melhor opção? Estou errado? Salder perguntou friamente. Nazia não fez nada de errado, seu filho estava invadindo minha oficina de runas. Aquele não é um local público. Ela é uma mera serva. Vou repetir uma vez. Entregue-a se não. O sorriso de Richard se dissipou quando ele disparou, apontando para baixo. Olhe bem ao seu redor, Salder. Este é meu plano, minha terra. Minha vontade é lei aqui, se eu disser que um lugar é proibido, é proibido. Você deveria ser grato por seu filho ainda estar vivo. Nesse momento, o portal piscou repentinamente quando outra lenda saiu, observando o confronto no céu e perguntando imediatamente, Salder, como estão seus lucros? Espera, o que está acontecendo aqui? Salder dispensou. Tenho alguns problemas com o Sr. Richard aqui, Duane, só observe. O mestre rúnico santo é realmente uma coisa incrível, hein? Você nem se importa mais com lendas. Porque me lembro que os arqueiros não têm uma única lenda. Nenhuma lenda conseguiu nos intimidar antes, retrucou Richard. Então é melhor eu te dar uma lição no lugar da Sharon. Você deveria saber respeitar um mago lendário. Por favor, não precisa envolver a mestra nisso. Você não é digno de mencionar o nome dela, respondeu Richard calmamente. Salder ficou vermelho, suas vestes esvoaçando apesar da falta de vento enquanto ele dizia friamente, você não me deixa escolha. Ao ouvir isso, Duane ergueu-se para o céu e sorriu para Richard. Vossa graça, se isso não for um problema grave, faça um acordo por mim. Salder não tem um bom temperamento, ele vai levar isso a sério. Richard respondeu friamente, Rose é uma grande mestre de runas e Nazia é minha seguidora mais poderosa. Se isso não é um grande problema, o que é? O filho de Salder queria as duas? Só porque ele é filho de um mago de nível 22? Até Duane se encolheu ao ouvir isso, mas continuou. Mesmo assim, eles ainda são seus subordinados. Isso não deve ser um grande problema, certo? Acho melhor deixar isso para lá, entregá-los ao Salder e fazê-lo pagar alguma indenização, não é o suficiente?
Ao ouvir a ameaça naquelas palavras, Richard olhou Duane diretamente nos olhos pela primeira vez e riu. Você quer participar da batalha? O lendário guerreiro claramente não esperava uma contra-ameaça tão direta, e sua expressão piorou. Você não deveria colocar dessa forma, Richard. Não está apenas me forçando? Richard parou de prestar atenção, suas espadas saltando para suas mãos e começando a zumbir. Se não quer se envolver, então suma daqui. Mais um minuto aqui e você será considerado um inimigo. Um mago patético como este não é qualificado para tirar Rose e Nazia de mim. Ao ouvir isso, Salder não conseguiu nem conter a raiva, rindo estrondosamente. Tudo bem. Vou ver como um mago de nível 22 não tem o direito de ter duas mulheres de sua graça e do santo mestre de runas Richard. Não se incomode com isso, Duane. Se eu não consigo nem cuidar de uma criança que não sabe o seu lugar, não preciso dar as caras em Norland de novo. Duane balançou a cabeça, mas voou para longe para um ponto de onde poderia intervir quando quisesse. Richard percebeu e riu baixinho, enviando ordens para seus cavaleiros rúnicos se reunirem. Uma formação densa se formou em apenas um minuto, com a sede de sangue se espalhando por toda parte. Os olhos de Duane se estreitaram em choque ao ver 160 cavaleiros rúnicos abaixo dele, todos preparando lanças para ataques à distância. Como tantos cavaleiros rúnicos poderiam estar ali? Era a primeira vez de Duane no Vale do Dragão. Ele havia usado os portais aleatórios de volta do Castelo da Rosa Negra. Sabendo que os arqueiros tinham meia dúzia de planos sob seu comando, ele não conseguia evitar a confusão. Será que seus outros planos não precisavam de cavaleiros rúnicos? Será que suas terras em Norland não precisavam de cavaleiros rúnicos? Será que sua ilha flutuante não precisava de cavaleiros rúnicos de guarda? Ele não conseguia nem resistir aos ataques de 80 cavaleiros rúnicos, muito menos o dobro desse número. Enquanto Richard permanecesse ao alcance deles, não teria como intervir. A expressão de Salder também ficou terrível. Você acha que pode me derrotar apenas com cavaleiros rúnicos, Richard? De jeito nenhum. Richard balançou a cabeça. Esses caras estão aqui só para lidar com qualquer idiota que queira interferir. Essas palavras foram extremamente humilhantes, mas permitiram que Duane, que acabará de se tornar uma lenda, finalmente compreendesse o poder dos arqueiros. Por mais furioso que estivesse, ele só conseguia se afastar ainda mais. Não lhe restava outra escolha senão ceder. Nesse ponto, todos os seguidores de Richard também se manifestaram. Quase todos eram poderosos ou misteriosos, o que fez com que a expressão de Duane se tornasse ainda mais amarga. Mesmo ignorando todos os outros, apenas Tiramisu e Flor d'Água foram suficientes para forçá-lo a recuar. Além deles, estavam Fazer, Zangru e Zendral, sendo Nazia a única que ele conseguia decifrar perfeitamente. No entanto, sua força era tão evidente a ponto de ela se sentir a mais temível de todas. Ele nunca tinha visto um santo com um conjunto completo de equipamentos lendários. Tais pessoas provavelmente tinham famílias poderosas apoiando-as ou um poder de batalha impressionante que não podia ser medido por nível. Nenhum dos dois era alguém que ele estava disposto a provocar. Embora ainda pudesse correr, Duane claramente não era uma ameaça aos arqueiros. Salder parecia igualmente horrorizado, percebendo quanto havia subestimado Richard. Embora fosse mais forte que o amigo, ainda não se comparava às forças de Richard. Duane não conseguia enfrentar 80 cavaleiros rúnicos, mas também não conseguia enfrentar 90. Nazia olhou para Duane, com um sorriso estampado em sua máscara metálica. Este parece querer se envolver em algo que não deveria. Quer me entregar ele? Faz tempo que não tenho uma boa briga. Richard balançou a cabeça. Não faça nada precipitado. Ele pode fazer o que quiser, a menos que se intrometa. Então posso cuidar daquele mago? Ela perguntou ansiosamente. Ele é meu. Ele quase berrou, sua aura começando a brilhar. Capítulo 183. Duelo entre lendas. Nazia deu de ombros quando Richard marcou seu território, mas a troca deixou o suor acumulando-se na testa de Duane. Ele se sentia inquieto desde que o olhar dela o atingira, mas sua aura era a de uma santa renovada. Salder olhou para Richard. Você realmente quer lutar comigo? Claro, Richard sorriu, mas não se preocupe. Meus cavaleiros rúnicos e seguidores não vão intervir. Você acha que tenho medo deles? E você acha que estaria falando se não estivesse? O que aconteceu com aquela lição que você queria me ensinar? A expressão de Richard escureceu de repente, seu tom agora congelante. Se você não tem coragem de lutar comigo, caia fora. Bolas. Salder riu. Então tá. Se eu não consigo nem cuidar de um filhote que nem é lendário ainda, não vou conseguir manter a cabeça erguida. Antes mesmo de terminar de falar, as primeiras partes de um feitiço se formaram nas mãos de Salder. Uma luz vermelha surgiu ao redor de seu corpo enquanto a temperatura ao redor subia. Um sol ofuscante se formando ao seu redor em um piscar de olhos. Era Raio de Sol, um feitiço lendário conhecido pelo dano que causava aos mortos-vivos. Era poderoso até mesmo contra seres normais, possuindo um poder assustador. O fato de Salder ter recorrido diretamente a ele demonstrava o quão poderoso Richard era como oponente. O sol se estabilizou rapidamente, lançando um feixe denso de energia vermelho-dourada em direção a Richard. Essa energia se condensou a ponto de quase ter uma presença física, mas sua velocidade aumentou lentamente com o tempo, à medida que rastreava o alvo. Eventualmente, seria rápido demais para escapar. Richard sorriu para o ataque, gritando alto quando um rosto sombrio se materializou à sua frente, parecendo uma combinação de diabo e demônio. Imediatamente começou a entoar um feitiço, com um tom tão agudo que ninguém conseguia entender o que dizia, mas uma bola de fogo azul disparou momentos depois. Uma forte explosão soou quando a bola de fogo entrou em contato com o feixe de energia, dispersando-o em grande escala. No entanto, Salder continuou a entoar furiosamente enquanto injetava sua mana no feitiço, repondo o que havia sido perdido. Bum!
Outra bola de fogo colidiu com um raio de sol, extinguindo outra pequena parte dele, enquanto o ataque continuava avançando. A voz ilusória ficou ainda mais aguda até que não se conseguia mais ouvir nada, disparando mais bolas de fogo na tentativa de dispersar o ataque. No entanto, o feitiço lendário continuou a acumular velocidade e poder. No momento em que a energia estava prestes a superar o ataque, Richard uivou de repente e materializou mais 2 rostos de cada lado. O da esquerda era um demônio típico com presas arrepiantes entre os lábios, enquanto o outro era angelical e irradiava vitalidade. Ambos estavam de olhos fechados, mas seus lábios se moviam furiosamente em uma estranha combinação de melodia brilhante e estrondo baixo. Parecia e soava como um dueto do céu e do inferno. Mais 2 bolas de fogo foram lançadas em direção ao raio de sol, completamente diferentes das azuis. O rosto angelical disparou uma bola de fogo branco leitosa, repleta do poder da vida, enquanto o demônio lançou uma vermelho escura com magma fervente no núcleo. O impacto imediato do demônio foi muito maior, dispersando grande parte do ataque, mas mesmo depois de esgotado, mais da metade das chamas da vida ainda queimavam. Salder quase parou de entoar o cântico ao vê-lo. 3 rostos de tipos diferentes, todos disparando bolas de fogo com atributos distintos, cada um capaz de igualar o poder do raio de sol por alguns instantes. Era um feitiço de nível lendário e podia competir com um piromante como ele em pé de igualdade. Foi um golpe enorme em sua confiança. A situação rapidamente se transformou em um impasse, com as bolas de fogo bombardeando o raio de sol e impedindo-o de atingir Richard. Era um duelo direto de habilidades mágicas, comparando reservas de mana, controle e foco. Cada um dos rostos invocados por Richard entoava um cântico mais ou menos na mesma velocidade que ele. Ele já era extraordinário nesse quesito devido ao manaciclo, mas agora sua velocidade havia triplicado. O feitiço também não podia ser neutralizado diretamente. A lava era sua linhagem Archeron, as chamas da vida vinham de sua herança élfica. Enquanto o rosto central era o mais forte e continha tanto o poder de seu nome verdadeiro quanto o poder da lua azul. Eram imensamente diferentes, mas todos poderosos por si só. As veias começaram a saltar na testa de Salder enquanto seus olhos se enchiam de sangue. Mana jorrava de seu corpo sem parar, mas o raio de sol era lentamente repelido. Ele finalmente juntou as palmas das mãos, e o pequeno movimento o fez suar profusamente enquanto aumentava sua produção além dos limites para sobreviver ao ataque. Foi nesse momento que Richard riu. Já te contei sobre essa pequena habilidade que eu tenho? Chama-se Blaze. Antes mesmo que Salder tivesse tempo de se chocar com Richard separando seu corpo do feitiço, sua visão se encheu de vermelho, azul e branco enquanto os rostos aceleravam ainda mais seus cânticos. 100 bolas de fogo foram lançadas em 10 segundos, formando uma enorme teia que ameaçava matar o lendário mago instantaneamente. Os olhos de Duane se arregalaram e ele correu para frente para tentar deter Richard, mas de repente parou e olhou para baixo. Nazia apareceu abaixo dele antes mesmo que ele percebesse, encarando-o com a diversão evidente nos olhos. Ele se sentiu como um sapo sendo observado por uma cobra, um arrepio percorreu sua espinha. A forte sensação de perigo o impediu de agir de forma imprudente, mas isso também fez com que a situação na batalha se deteriorasse. Você não quer saber por que sou tão bom em magia de fogo? Richard disse calmamente, deixe-me lhe dar um gostinho da poção de fogo. Salder gritou. A poção de fogo era um remédio proibido que já estava desaparecido há centenas de anos. Ele rapidamente percebeu o perigo e ativou todos os seus acessórios, mas os rostos ainda rompiam as barreiras e lançavam mais bolas de fogo em direção ao raio de sol. De repente ele se decidiu, gritando enquanto os últimos resquícios de seu feitiço explodiam para dissipar a ameaça imediata. Tendo ganhado um pouco de tempo, ele piscou direto na direção de Richard para um combate corpo a corpo. No reino lendário, os magos eram talvez ainda mais assustadores em combates corpo a corpo momentâneos do que os guerreiros. Eles podiam se mover rapidamente e lançar uma saraivada de feitiços de perto, devastando seus oponentes antes mesmo que percebessem o que os atingira. Como combatente experiente, Salder confiava nessa tática. Pelo menos, ele estava até ver as 2 lâminas de Richard brilharem. Sentindo um tremor no coração, ele imediatamente parou num piscar de olhos e lançou um feitiço aleatório de teletransporte para se afastar. Como mago de nível 22, Salder possuía outra magia lendária além de raio solar, explosão de energia negativa. Era uma magia poderosa com alcance e capacidade de rastreamento extremamente longos, que podia ser lançada a 1 quilômetro de distância. A silhueta de Salder tremulou enquanto ele desaparecia nos céus, e a própria figura de Richard fez o mesmo. O lendário mago sorriu ironicamente, o teletransporte aleatório cobria uma distância muito maior do que um simples piscar de olhos, e podia ser lançado mais rápido com menos mana. Richard não conseguiria fechar a lacuna com segurança. Ele apareceu a centenas de metros de distância em um instante, mas imediatamente detectou algo e olhou para a direita, com a expressão se tornando sombria quando Richard apareceu a 50 metros de distância. Ele franziu a testa e repetiu o feitiço, certo de que um raio não cairia 2 vezes. Mas desta vez Richard estava a apenas algumas dezenas de metros de distância e já havia aparecido diante dele. Eles iniciaram uma perseguição intensa nos céus, mas não importava o quanto Salder tentasse escapar, Richard acompanhava o ritmo com facilidade. Após dezenas de teletransportes, até o lendário mago sentiu a exaustão se acumular, à medida que suas reservas de mana caíam a um nível perigoso. Em certo momento, o feitiço cintilou e então se dissipou imediatamente. Tinha falhado. Capítulo 184. Pequena vitória.
Salder tentou refazer o teletransporte aleatório no momento em que falhou, mas antes que sua figura pudesse desaparecer, sentiu sua existência ser puxada de volta para o reino material. Richard aproveitou o momento da falha para lançar um bloqueio espacial para contê-lo. Os três rostos continuaram a entoar seus cânticos, enviando 3 enormes bolas de fogo em direção ao lendário mago. No entanto, estas eram diferentes das anteriores. Uma era lava pura, a outra era quase inteiramente energia vital, com quase nenhum traço de fogo, enquanto a última era um líquido azul flamejante que parecia capaz de queimar um mundo inteiro. Richard empalideceu no momento em que as bolas de fogo foram lançadas, ficando tão fraco que mal conseguia se mover enquanto os três rostos começavam a desaparecer. No entanto, Salder não conseguiu encontrar consolo ao perceber o poder absoluto que acabará de atingir. Se os três rostos eram equivalentes a um feitiço lendário quando usados juntos, agora cada um deles possuía um poder quase lendário. Seria preciso todo o seu esforço para lidar com apenas um, quanto mais com 3 ao mesmo tempo, com propriedades completamente diferentes. Incapaz de se importar com as consequências, ele rapidamente usou toda a sua reserva de mana para enviar uma saraivada de magias de baixo nível para destruir as bolas de fogo. A maioria estava concentrada no orbe azul no centro, e uma vez que este foi quebrado, ele optou por avançar em vez de recuar. Indo direto para a bola de fogo de magma, ele a forçou a explodir antes que a energia vital pudesse amplificar seu poder. O vermelho cobriu um setor do céu por um instante, mas uma infinidade de barreiras manteve Salder vivo. Apenas um pequeno número vinha dele mesmo. Os vários artefatos em seu corpo e seu manto lendário forneciam o restante. Mais da metade deles havia desaparecido quando o magma se dispersou, e foi exatamente quando as chamas da vida o atacaram. A energia branca leitosa era tão densa que quase parecia que deveria curar alguém em vez de ferir, mas prendeu Salder em uma esfera de chamas transparentes. Felizmente, o ataque foi tão brando que sua barreira rachada não se rompeu imediatamente, apenas tremeluzindo à beira do colapso. Isso lhe deu tempo para reabastecê-la antes de soltar um suspiro de alívio. Parecia que mais 2 barreiras seriam suficientes para ele superar aquilo. No entanto, seu rosto se distorceu repentinamente quando a energia vital que alimentava as chamas pulsou repentinamente, fortalecendo-as enormemente. Logo ficou claro que elas não se apagariam por muito tempo. Por mais fracas que estivessem, horas de queima definitivamente deixariam um impacto. Além disso, as chamas vitais de Richard eram apenas fracas em comparação com suas outras bolas de fogo. Enquanto Salder o encarava ferozmente, o próprio Richard mal conseguia se manter no ar. A lava derretida dentro dele pareceu parar, e as árvores élficas bloquearam todos os sinais de vida. O pouco de mana que restava dele estava agora descontrolado, ferindo-o constantemente por dentro como resultado do uso de sacrifício. No geral, o preço que ele pagou foi muito maior do que o que Salder pagou ao queimar sua reserva de mana. Ainda assim, Salder só pôde grunhir em resignação quando a última de suas barreiras explodiu, com o mana extinguindo algumas das chamas da vida e causando uma reação que o feriu gravemente. Com as chamas restantes ainda queimando em seu corpo e fazendo-o gritar de dor, ele simplesmente fugiu a toda velocidade. Havia um vencedor claro naquela batalha, mesmo que esse vencedor não estivesse muito melhor do que o perdedor. É claro que a disparidade de subordinados era muito maior. Os homens de Richard podiam abolir os poucos subordinados de Salder sem nem suar a camisa. Se os cavaleiros rúnicos se esforçassem ao máximo, teriam o poder de matar o lendário mago 2 vezes. Isso se devia principalmente ao poder da poção de chama. Seu objetivo principal era fortalecer a alma de quem a bebia e expô as leis do fogo, dando a Richard a mesma oportunidade de quando Nazia conjurou o fanático da guerra com as leis do metal, mas isso não era tudo. A poção também aumentava o poder da piromancia em cerca de 1 nível. Isso não era muito baixo, mas significava que um Richard completo poderia ter magias de nível lendário em mãos. Ao usar também o reforço de sacrifício, ele podia sobrepujar até mesmo magias verdadeiramente lendárias. Observando Salder fugir, Richard enviou um comando mental que fez Zangru se mover rapidamente para trás do filho do lendário mago, colocando sua arma de haste no ombro do jovem. Fazer voltou seu olhar para as pessoas que inicialmente guardavam o jovem, garantindo que não movessem um único músculo. A arma de Zangru disparou uma dúzia de tentáculos pegajosos que lamberam o rosto do garoto repetidamente, fazendo-o gritar. Ao longe, Salder tremeu e parou, virando-se lentamente. Richard, o que você está fazendo? Não está claro. Richard disse calmamente. Você pode escapar, mas e ele? A expressão do mago tornou-se gélida. Você quer mesmo me transformar em um inimigo mortal? Você não terá a sorte de me impedir da próxima vez, e eu sempre posso ter outro filho. Lembre-se deste dia, Richard. É melhor você e seu povo tomarem cuidado, mesmo dormindo. Richard riu. Você acha que um fracote como você me ameaça? Esqueceu que eu ainda não sou lendário? Vamos ver como você se sai quando eu chegar. Se o reino lendário fosse tão fácil de entrar, haveria lendas andando pelas ruas. Não é da minha conta o quão difícil é para fracotes entrarem no reino lendário. Posso fazer isso quando quiser, disse Richard categoricamente, demonstrando absoluta confiança em si mesmo. Salder quis zombar, dizendo que havia passado por altos e baixos para se tornar uma figura lendária, mas as palavras de repente ficaram presas na garganta. Ele pensou em uma possibilidade assustadora. Richard estava se contendo para não avançar. Se alguém ousasse fazer tal coisa, seu poder, ao entrar no reino lendário, superaria em muito de seus pares. Muitas pessoas ansiavam ardentemente por entrar no reino lendário, esforçando-se ao máximo ao longo da vida, mas nunca o alcançaram.
Como poderiam simplesmente se reprimir? O próprio Salder foi um exemplo clássico de alguém que precisou de sorte para cruzar esse reino, sendo extremamente abençoado e sortudo. Sua expressão só piorou ao perceber isso. Agora ele não sabia se avançava ou recuava. No mundo dos poderosos, seguidores e subordinados não eram tão importantes quanto parentes. O mestre único santo era digno de respeito até mesmo de uma lenda, mas isso não se estendia aos seus seguidores. Ele não sentia que suas exigências tivessem ultrapassado os limites, e na verdade sabia muito bem que enfrentar os arqueiros era um desejo de morte, mesmo que eles não tivessem uma lenda. Acontece que ele acreditava que valia muito mais neste mundo do que nos outros, mas Richard, de alguma forma, havia reunido vários santos celestes e uma enorme tropa de cavaleiros rúnicos no vale. O próprio Richard também era o santo celeste mais forte de todos. Duane riu de repente, voando de lado. No entanto, avançou apenas alguns metros antes de parar e sorrir amargamente. Só pretendo dizer algumas palavras, não tenho outras intenções. No entanto, Nazia continuou a encará-lo inexpressivamente, sem tirar o punho da espada das mãos. Todos os cavaleiros rúnicos também o miraram. Um único movimento dispararia 100 dardos. Vendo que ela não tinha intenção de relaxar, ele só pôde dar de ombros, impotente, e aumentar o volume. Isso é apenas um mal-entendido. Por que precisa haver uma luta até a morte? Essa questão decorreu de um erro do filho de Salder, e ele também sofreu uma pequena derrota nesta batalha. Convencionalmente, ele tem que ser o único a pagar por quaisquer danos resultantes. Com um duelo tão emocionante, acredito que vale uma oferta maior. Quanto ao garoto, suas palavras podem ter sido inapropriadas, mas não causaram nenhum dano real, Vossa Graça. Espero que seja magnânima e deixe essa questão de lado. O que vocês dois acham? A expressão de Salder relaxou rapidamente, não tenho objeções. Pagarei a ele um dragão como compensação. E o senhor, Vossa Graça? Richard olhou para os dois e resmungou. Tanto faz. Capítulo 185. Leis da Noite. Apesar do claro descontentamento de Richard, Duane suspirou aliviado. Tudo bem. Que tal assim? Eu pago vocês dois, vamos tomar uma bebida juntos. Não se tem muitas oportunidades de tomar uma boa bebida no Reino Lendário. Richard concordou, mas Salder simplesmente voou até o filho e o pegou no colo antes de partir. Os subordinados que não conseguiram proteger sua presa foram naturalmente ignorados. Não muito tempo depois, espalhou-se a notícia de que ele havia retornado a Norlan. A humilhação de ter perdido para um grande mago em um duelo era demais para ele suportar. Richard compartilhou a bebida com Duane antes de retornar ao seu quarto para meditar. A solução proposta havia sido razoável, e uma oferta maior compensaria em muitos danos causados ao Vale do Dragão pela batalha. Embora tivesse caído para o nível 20 devido ao sacrifício, com o sonho azul profundo ele levaria apenas algumas semanas para voltar ao que era antes. Após esse duelo, os parentes e seguidores das potências lendárias começaram a agir com mais cautela dentro e ao redor do Vale do Dragão. Ninguém mais ousava desafiar a autoridade de Richard, enquanto as outras lendas se encarregavam de tratá-lo como qualquer lenda de longa data, como Duane. O maior problema que os arqueiros enfrentavam no mundo era a falta de lendas, e seu status como mestre de runa santo só detinha os outros quando era óbvio que estavam errados. Para a maioria das pessoas, ele era principalmente o chefe da família Archeron, o que significava que havia fraquezas a serem exploradas. Independentemente de alguém ter manipulado as coisas nos bastidores ou de Duane realmente achar que uma lenda tinha o direito de tirar dele um santo e um verdadeiro mestre de runas. Esse duelo mostrou a qualquer um com mais intenções que mexer com ele era um erro de qualquer maneira. Ao longo do mês seguinte, Richard se recuperou lentamente do duelo, enquanto tentava criar Midren. Várias lendas retornaram do plano do dragão durante esse período, a maioria delas com boas colheitas, enquanto um sortudo conseguiu roubar 3 ovos intactos. O Vale do Dragão começou a ficar cada vez mais lotado à medida que os santos que queriam tentar a sorte chegavam aos poucos, com o primeiro lote de mansões sendo rapidamente conquistado. Rose elaborou um plano para construir outro conjunto de mansões não muito distantes da primeira. Seriam menores e com aluguel mais baixo, impróprias para lendas, mas do tamanho ideal para santos. Embora as lendas não se importassem com centenas de milhares de moedas de ouro, muitos santos ainda viviam com um orçamento apertado, investindo todos os seus recursos em equipamentos. Mesmo quando os drones começaram a trabalhar no segundo conjunto, ela já havia começado a planejar o terceiro e o quarto grupos. Estes eram ainda menores que os demais, eventualmente apenas pequenas vilas, não muito maiores que pátios. Estas seriam destinadas àqueles que chegassem muito depois. Essas pessoas teriam pouquíssima riqueza e todas as colheitas fáceis já teriam sido roubadas. As pequenas casas seriam baratas, mas seriam 10 vezes maiores que o primeiro grupo e, no geral, renderiam muito mais do que as mansões das lendas. Essa era a economia de escala. Grandes margens em projetos limitados quase nunca se comparavam a uma margem de lucro decente com o público em geral. É claro que atrair esse público também exigiria a publicidade que os grandes projetos poderiam proporcionar. Durante todo esse tempo, o exército carmesim embarcou em sua campanha para o leste. Gandor passou por grandes dificuldades para conduzir seu exército através do norte devastado, apenas para se deparar com as forças aliadas da costa, que já haviam sido informadas há muito tempo. Havia até mesmo alguns retardatários do Império do Triângulo de Ferro que outrora serviram sob o comando de Rislan. Ao todo, ele teve que enfrentar cerca de 200.000 inimigos. Ele liderou seus soldados diretamente para o combate às margens do rio Somme. Uma luta violenta terminou em derrota, com o Bruto perseguindo-os por 30 quilômetros antes de deixar os remanescentes escaparem. Menos de 20.000 oponentes sobreviveram, mas ele ainda não estava satisfeito e continuou em direção à praia. 5 massacres e 7 dias depois, ele finalmente chegou à Bahia.
Com o passar do tempo, as crisálidas astrais e as vespas voadoras reforçaram-nos com grandes grupos de soldados invernais e bestas flecha vindas diretamente da Terra do Tumulto. Embora ainda estivessem no nível 14, cada um deles era muito mais poderoso do que os cavaleiros lança-sombra. As bestas flecha, em especial, haviam melhorado consideravelmente o poder de alcance do exército, permitindo-lhes abrir brechas nas formações inimigas e permitir que elas as invadissem. Sempre que tinha tempo para descansar, Gandor folheava regularmente os registros da campanha do Império em direção aos mares. Rislan havia liderado um exército de 150.000 homens naquela época, mas quando cruzou em direção à costa, restava apenas um terço desse número. Por outro lado, a Aliança Costeira tinha um exército de 500.000 homens, 10 vezes o seu. Ele havia sido paciente e cuidadoso ao longo dos anos, destruindo-os lentamente até que os números caíssem para mais da metade. Por fim, ele travou uma batalha decisiva de 40.000 contra 120.000 e os destruiu completamente, forçando-os a abrir mão de um bom porto. Em termos de comando, Gandor sabia que não tinha condições de se igualar. Ele havia alcançado um resultado semelhante. Mas isso vinha de uma poderosa cadeia de suprimentos e de soldados que estavam entre 3 e 5 níveis acima do que Rislan tinha acesso. O homem só morreu porque não conseguia compreender a enorme diferença entre os dois planos e se preparar para ela. Uma diferença que não poderia ser compensada apenas pela experiência. Na distante terra da turbulência, a mãe geradora acabará de assimilar o corpo divino da Senhora da Noite. Ela engolira o cadáver e todos os outros itens divinos no momento em que lhe foram trazidos. Mas levará tempo para despojar-se da divindade aos poucos e absorvê-la em sua própria fonte. Era um método um tanto tolo, mas também lhe dava uma oportunidade melhor de compreender a religião e a divindade da Senhora. Com o processo concluído, ela até transmitiu a Richard uma estrutura básica para ajudar na compreensão da divindade. Ao receber o modelo, Richard estimou que levaria pelo menos uma década para compreender completamente as leis da noite. Era claramente alguém superior a Hunai. Se não fosse pelo ataque das feras astrais que a deixaram ferida, Hunai não teria tido a chance de fazer nada. Infelizmente, ele não fazia ideia de onde a alma dela havia escapado. Capturar a alma de um deus era a maneira mais rápida de analisar sua divindade, encurtando o tempo para meros meses. Embora a noite e a escuridão não fossem particularmente importantes para ele, seus adoradores eram fortalecidos durante a noite? As leis subjacentes à sua divindade vinham das estrelas e da força lunar. Esta era a primeira vez que ele chegava perto de um modelo que pudesse ajudá-lo a analisar a força lunar, e isso havia despertado seu interesse. A deusa da lua em Norlan era muito misteriosa. A maioria dos adoradores de Alucia eram elfos puro-sangue que haviam se mudado quase todos para Lithalen. Não havia nenhum item divino que ainda contivesse a divindade de Alucia em Norlan, e o único códice que ele vira quando jovem havia queimado junto com sua mãe. Desde então, ele não encontrou nada relacionado a Alucia em lugar nenhum, enquanto as 7 luas de Norlan eram quase impossíveis de estudar isoladamente. Mesmo com a lua azul dentro de si, ele não conseguia nem começar a montar um modelo para analisá-la. Era uma teoria aceita, pelo menos no azul profundo, que todo poder era uma manifestação de leis em graus variados. Desse ponto de vista, as leis da força lunar deviam ser ainda mais complexas do que as do ninho divino no plano orquídea em repouso, no mesmo nível do equilíbrio do destino ou da marca do juízo final. Se analisar as leis da noite pudesse lhe dar uma direção em direção a esse objetivo maior, era uma proposta tentadora. Infelizmente, uma década era tempo demais, ele conseguiria concluir sua análise das leis da vida no plano floresta em apenas um ano. Ele simplesmente precisava crescer rápido, e um sistema completo em um ano era facilmente mais justificável do que uma possibilidade em 10. Pensando por um momento, Richard balançou a cabeça. Depois de decorar a estrutura, preparou-se para continuar a criar Midrin. No entanto, um pensamento diferente lhe ocorreu de repente e ele pegou um pedaço de papel mágico, anotando tudo o que podia sobre o modelo. Ele então mandou chamar Perrin. Capítulo 186. Minhoca. Perrin parecia o mesmo de sempre, um velho mirrado com os olhos apaixonados da juventude. Ele havia compreendido firmemente os fundamentos da matemática de Norlan na última década, criando regularmente novos projetos e aprimorando matrizes mágicas existentes. Seu conhecimento de geometria planar, construções espaciais e matrizes mágicas já havia atingido o nível de um grande mestre, comprovando seu imenso talento mesmo no contexto de Norlan. Assim como com as leis, a especialização nunca foi um problema. Compreender as formações mais básicas e aprimorá-las era a grande dificuldade. Era preciso ir além da pesquisa acumulada por centenas de gênios anteriores ao longo de milênios. Só em termos de matemática, as conquistas desse jovem chegaram a roçar o domínio das leis, permitindo-lhe criar novas unidades funcionais para o projeto de matrizes. Ele e Rose vinham trabalhando juntos perfeitamente nos últimos anos, cada um melhorando a cada dia. A compreensão de Rose em matemática não chegava perto da dele, mas ela tinha a capacidade de dar vida aos seus projetos, mesmo com quase perfeição, permitindo que ele testasse e validasse teorias. Em troca, ela ganhou uma série de novas unidades funcionais em seu próprio repertório, o que lhe permitiu aprimorar seus próprios projetos. Um ótimo exemplo de suas melhorias veio da série de runas Savage. Ignorando as runas padrão, até mesmo os designs personalizados de Richard tinham padrões altíssimos e pouca margem para melhorias. Aprimorar os conjuntos mantendo as runas elementares ou de grau 2 era praticamente uma tarefa impossível. No início, Rose reduziu a dificuldade e o custo das runas, reduzindo seu poder, formando o conjunto original de runas Rose Knight. Ela demonstrou grande criatividade em sua implementação, mas muitos outros mestres de runas conseguiram fazer o mesmo em suas circunstâncias. Foram suas melhorias nos últimos anos que foram difíceis de obter, nas quais ela estreitou as conexões e melhorou ainda mais a eficiência.
sequência. Em certo momento, ela não teve escolha a não ser alterar as runas de grau 2, o que basicamente significou redesenhar todo o conjunto. Alguns de seus problemas nesse processo foram resolvidos com métodos tradicionais, mas ela também conseguiu que Perrin criasse unidades funcionais totalmente novas sempre que enfrentasse um obstáculo. No final, ela chegou ao que era essencialmente um conjunto completamente diferente. Os conjuntos de runas da série Savage de Richard eram simples, eficazes e práticos. Eles permitiam um foco singular na defesa ou no ataque, potencializando ao máximo esse aspecto específico do cavaleiro rúnico. Essas runas não eram destinadas ao uso individual, mas sim em batalhas em larga escala. Não havia uma vantagem muito óbvia em batalhas 5v5 ou 10v10. Mas quando os números aumentaram além disso, seus cavaleiros rúnicos demonstraram uma força aterradora. Nesses termos, essas runas não eram tanto uma demonstração de genialidade, mas sim de uma eficiência assustadora. Foram sua taxa de sucesso e alta velocidade que lhe permitiram reunir tantas runas. Para a maioria das famílias menores, a série Savage produziu apenas resultados abaixo da média. Atualmente em sua terceira iteração, o conjunto de runas de Rose era apenas um pouco mais fraco que os originais de Richard. No entanto, 1/3 do tempo de produção foi reduzido, enquanto os custos foram basicamente reduzidos à metade. Agora, era possível obter o dobro de Cavaleiros da Rosa pelo mesmo preço de qualquer outro conjunto de cavaleiros. A perda em habilidade individual certamente compensava. Ela até havia projetado um terceiro conjunto de runas que era uma mistura de barreira e ataque, embora em quantidades mais fracas. Estes eram ainda mais adequados para famílias pequenas que precisariam gastar suas economias apenas para comprar algumas. Rose planejara originalmente vender seus conjuntos de runas para famílias mais fracas, obtendo enormes lucros no processo. Mas não havia previsto o crescimento massivo das forças de Richard. Fora os 5 conjuntos de runas simbólicos que davam à família real todos os anos, todo o restante era usado em arqueiros. Richard agora tinha mais de 500 cavaleiros únicos sob seu comando, e o número continuava a crescer sem dar sinais de parar. Quantos cavaleiros únicos ele achava que seriam suficientes? 800? 1000? Era impossível saber. Ao ver Perrin, Richard não pôde deixar de sentir uma pontada de nostalgia mais uma vez. Seu status atual fora construído com base em inúmeras batalhas acirradas naquela época. E o Duque Lobo Gigante Bevre ainda era uma de suas memórias mais queridas daquela época. Por outro lado, Perrin também sentia uma miríade de emoções. O homem à sua frente um dia governaria toda Faelor, mas lhe dera uma nova vida. Richard também lhe dera informações sobre a geometria planar de Norlan, atuando também como um dos melhores mentores durante suas interações limitadas. Para ele, Richard era basicamente um deus. Como você está? Perguntou Richard. Nada mal. O recente fruto da vida me deu mais 2 anos, e a ajuda da mãe da ninhada ajudou a aumentar esse tempo para 3. O poder da maldição também parece estar desaparecendo. Tanto os frutos da vida quanto quaisquer bênçãos do dragão eterno usavam pura força vital para estimular o corpo do alvo e aumentar sua expectativa de vida. Tendo analisado diversas árvores da vida e com pleno acesso às próprias leis de Richard, a mãe da ninhada havia criado um certo tipo de fluido que modificava o corpo do usuário e o tornava mais receptivo a tais bênçãos. Sua versão mais recente melhorou a eficácia em cerca de 50%. Depois de falar sobre as frutas, Perrin riu em tom de autodepreciação. Pelo menos posso ser um pouco útil ao testar os fluidos da vida. O quê? Richard imediatamente perdeu o sorriso. Você não sabe o seu próprio valor. Um tanto útil é um eufemismo. No que você tem trabalhado ultimamente? Pensamento rápido, nível 3. Está quase pronto. Vou conseguir criar um design completo em cerca de 1 semana. Deve reduzir o tempo de fundição em 1/4, talvez. Tenho outras ideias também, mas ainda não as levei adiante. Suspiro. Se ao menos isso ainda fosse útil para mim, o tempo passa tão rápido. Mas saiba que suas conquistas atuais seriam consideradas grandiosas até mesmo em Norlan. Preciso que você faça algo grandioso. Richard empurrou uma pilha grossa de papel mágico para o velho rapaz. Isto é? Perrin pegou uma das folhas e deu uma olhada. Havia todos os tipos de símbolos e fórmulas na página, além de muitos números. Ele nunca tinha visto aquelas fórmulas antes, mas podia notar vagamente algumas variáveis semelhantes por toda parte, indicando que todas estavam voltadas para a mesma coisa. Ao pegar outra folha e começar a folheá-la, sua expressão mudou lentamente. Ele colocou o papel perto dali assim que terminou, pegando a próxima e folheando-a também. Sua respiração ficou ofegante e com o passar dos minutos, ele começou a bufar rapidamente. Quando saiu do transe, sua voz tremia de medo. Isto é o divino? Richard assentiu. O modelo analítico para as leis controladas pela Dama da Noite. É muito rudimentar e precisa de muitos detalhes. Leis divinas. Perrin corou imediatamente, eu sabia. Ele agarrou os papéis com firmeza, aparentemente com medo de perder um único pedaço. Suas mãos agora tremiam de excitação. Richard sorriu e deu um tapinha em suas costas. Calma, isso é tudo seu. É muito difícil e exige uma quantidade enorme de cálculos. Calculo que você precisará de um século inteiro para terminar. Não se perca nisso, preciso que você modifique as teorias e os métodos de cálculo para acelerar o processo. Modificar? Está tudo bem? Você não está modificando as leis em si, apenas o modelo usado para derivá-las. Essas palavras imediatamente o tranquilizaram e o fizeram começar a folhear os papéis mais uma vez. Como você conseguiu isso? A mãe da ninhada inventou isso. A mãe da ninhada? Perrin ficou chocado novamente. Então, posso ao menos modificá-la? Ele sabia muito bem que a mãe da ninhada possuía uma inteligência suprema que até mesmo Richard achava difícil de igualar. Suas habilidades de cálculo eram aterrorizantes. Richard sorriu e apontou para a própria cabeça. Inteligência não é só cálculo, pelo menos não até você levar esses cálculos ao limite.
Ela ainda não chegou lá, e você ou eu provavelmente não chegaremos perto dela, mas usamos nosso próprio talento e criatividade. Não acho que você seja particularmente mais lento do que ela nesse quesito. Acredito que você tem uma chance de sucesso. O coração acelerado de Perrin se acalmou lentamente e ele assentiu. Richard tirou uma caixa mágica e colocou todos os papéis dentro. Aqui está, esta caixa contém os segredos de uma verdadeira divindade. Perrin quase sentiu que seu coração ia saltar do peito, mas guardou a maleta e partiu. Seria o primeiro humano na história faeloriana a compreender os segredos dos deuses em um nível verdadeiramente profundo, o primeiro mortal a penetrar na divindade. Depois que Perrin partiu, a mãe da ninhada contatou Richard mais uma vez. Mestre, terminei de absorver o corpo extra. Se não precisar de mais nada, posso começar minha ascensão ao nível 11. Ficarei adormecida por 3 meses. Só 3 meses? Como assim? Perguntou ele, confuso. A divindade pura é uma das melhores fontes de energia. Ela pode ser transformada em qualquer forma. O processo desta vez será muito mais simples. E que novas habilidades você ganhará? Perguntou ele. No passado, a mãe da ninhada lhe dera opções para seu desenvolvimento durante cada ascensão. Desta vez, não havia tal coisa. Nenhuma habilidade nova, ela respondeu. Apenas um aumento direto em todas as minhas habilidades atuais. Velocidade de pensamento, força física, limite de nível, número de drones. É a melhoria mais simples. Mas também do melhor tipo. De fato. Parece que você só vai começar a crescer direito agora. Uma emoção estranha, como um suspiro, foi transmitida através da conexão deles. Eu me sinto da mesma forma. Além disso, um vermezinho invadiu meu território. Há uma grande possibilidade de que seja um estudioso. Vou atraí-lo durante meu progresso. Richard achou isso estranho. Você não consegue encontrá-los nem no seu território? Esses oponentes são mais astutos do que esperávamos, mas ele definitivamente não conseguirá resistir à isca. Ele tentará se mover quando perceber que estou dormindo para me ajudar a avançar, mas esse será o seu fim. Richard franziu a testa. Cuidado, nossa compreensão desse projeto de cura de almas pode não estar completa. Eles ainda podem ter outras armadilhas aí. Se for esse o caso, simplesmente me juntarei à sua alma e me tornarei um com você novamente. Você certamente será capaz de dominá-los. Mas isso não seria abrir mão de sua independência novamente? É melhor servir você do que ser controlado por esses vermes. Aos olhos deles, sou apenas uma ferramenta. Quando foi a última vez que você me chamou assim? Enquanto a consciência da mãe da ninhada se esvaía, Richard suspirou. Ela realmente era uma arma de guerra com potencial ilimitado, mas isso só a transformará em alvo de conspiradores e aventureiros. Capítulo 187. Batalha das Almas. Havia uma árvore especial nos limites da Terra da Turbulência. Se uma pessoa normal estivesse diante dela, mesmo o mais fraco dos mortais ou apenas uma criança, diria instantaneamente que se tratava de uma pessoa, mas nenhuma potência poderia identificá-la de longe. No entanto, como uma terra completamente conquistada pela mãe de ninhada, os únicos habitantes eram drones que detectavam coisas de uma maneira muito semelhante a esta. Era Crovis, um mago desconhecido no mundo, mas renomado entre os eruditos de Sorenborg. Ele estava parado naquele lugar havia quase um mês, observando o horizonte escuro como o breu da floresta larval com fios de força temporal flutuando acima. Era uma vista linda, mas também assustadora. Crovis vira a floresta de larvas e as diversas criações da mãe geradora. 3 dias antes, vira uma criatura enorme, parecida com um inseto, voando acima de sua cabeça e imediatamente sentiu uma onda de excitação incontrolável. Havia encontrado o lugar certo. O momento de distração despertara uma varredura da poderosa consciência? Houve alguns casos em que exploradores ignorantes ou arrogantes entraram na terra da turbulência e chegaram até ali. Mas, para os sentidos da mãe geradora, ele ainda era uma árvore entre muitas. Depois de esperar por uma oportunidade por muito tempo, Crovis agora sabia que havia encontrado sua chance. Seus olhos se fixaram em um drone que rastejava pelas planícies, a criatura claramente ferida e separada de seus semelhantes. Esses drones não eram muito valiosos, mas ainda assim voltavam correndo. A mãe da ninhada era sempre a mais cautelosa com os recursos e conseguia recuperar metade dos recursos para um novo drone por meio dela. Crovis silenciosamente apareceu atrás do drone, enfiando a mão esquerda na parte que conectava as asas quebradas ao seu corpo para agarrar um núcleo do tamanho de um punho, que era a fonte de seu poder e inteligência limitada. Ele o esmagou imediatamente, fazendo com que a criatura desabasse imediatamente sem fazer barulho. Um cérebro clonado próximo percebeu que uma conexão havia desaparecido, investigando a morte apenas para descobrir que o drone havia se ferido e caído para trás. Ele removeu automaticamente a conexão da lista de entradas. Mortes acidentais eram comuns quando se produziam milhares por dia. A mãe geradora perdia centenas de zangões diariamente devido à vida útil natural e acidentes. Especialmente porque ela havia criado novos zangões-formiga com a floresta larval que eram apenas do tamanho de um gato. Essas coisas eram necrófagas, carregadoras e faxineiras, realizando as tarefas mais servis. Um zangão-formiga nem sequer era nível 1, mas seu número era na casa dos milhões. Portanto, o número de nós na rede da mãe geradora era inimaginavelmente grande. Atualizações regulares da lista causariam um fardo pesado até mesmo para os cérebros clonados e sua própria mente enorme. Então ela delegou algumas tarefas para a própria rede para mantê-la rastreada e atualizada lentamente. Por exemplo, havia rainhas formigas que eram responsáveis por suas próprias colônias e se reportavam ao cérebro clonado se necessário. Essas criaturas inteligentes podiam administrar uma colônia de cerca de 10.000 formigas sozinhas.
Crovis extraiu os fluidos corporais do drone e rapidamente os espalhou pelo próprio corpo. Em seguida colocou um pouco na boca e provou cuidadosamente, modulando sua aura até que ficasse exatamente igual à de um drone. Imediatamente tirou as roupas e as queimou com fogo mágico, enterrando as cinzas antes de lançar um feitiço no cadáver do drone para envelhecer o ferimento. Isso não conseguiu enganar a própria mãe da ninhada, mas ele já tinha uma noção precisa dos limites dos cérebros clonados. Depois de tudo pronto, ele se aprofundou na floresta de larvas. Cada árvore ali era como um olho da mãe da ninhada, mas eles só viram um único zangão rastejando pela floresta. Embora não tivessem nenhum registro do zangão, presumiram que ele viesse de um ninho de minhocas diferente e não se alarmaram nem um pouco. O estudioso adentrou ainda mais a floresta, às vezes como um zangão e às vezes, quando em repouso, assemelhando-se a uma árvore para a maioria dos sentidos. Algumas das coisas que viu pelo caminho o fizeram querer gritar, como a enorme fornalha de carne que parecia um castelo gigante. Vespas sobrevoavam constantemente e depositavam centenas de toneladas de minério de ferro congelado na enorme boca no topo da fornalha, e um pouco depois, grupos de zangãos surgiram pelas aberturas inferiores e arrastaram lingotes perfeitos e uma grande quantidade de escória. Ele também viu os ninhos de minhocas com 100 metros de altura, com muitos compartimentos lotados perto do centro. A maioria desses compartimentos continha drones de combate adormecidos, todos esperando por uma crisálida para transportá-los para as linhas de batalha. Um único ninho continha mais de 1000 unidades de todos os formatos e níveis, e havia muitas torres desse tipo por toda parte. Levou uma semana de caminhada para chegar a um estranho espaço aberto, com cerca de 10 quilômetros quadrados de tamanho e cercado pela floresta de larvas. O céu acima estava repleto de fios de força do tempo, o mais baixo a apenas 500 metros de altura. Mesmo sendo alguém habilidoso com o espaço, Crovis não ousaria navegar pelo denso campo da morte. Se não conseguisse controlar a força do tempo ou pelo menos prever seus padrões de movimento, ele estimou que as chances de morte ultrapassavam 95%. No meio dessa área fechada havia um ser enorme, semelhante a uma abelha gigante, mas com 1.200 metros de comprimento e 150 metros de altura. De longe parecia uma pequena colina. O coração de Crovis quase parou de bater ao vê-lo. Era uma mãe de ninhada, e alguém que havia passado pelo projeto de cura da alma. Em sua visão, as marcas mágicas no corpo eram tão chamativas que eram as únicas coisas que ele conseguia ver. A mãe de ninhada estava imóvel e parecia morta, sem drones por perto transportando comida. Uma varredura mental intensa varria toda a área a cada meia hora, uma verificação de rotina que comprovava que o ser ainda estava vivo. No entanto, esse tipo de verificação não foi suficiente para detectar Crovis. O estudioso estava ao lado de uma árvore com os pés deformados, com múltiplas gavinhas se enterrando profundamente no solo e se conectando à floresta larval, antes de observar em silêncio. Ele esperou um mês inteiro, exibindo a paciência característica dos acadêmicos. O processo de explorar o mundo raramente era emocionante, e era preciso se acostumar à solidão e a períodos de inatividade. Levou aquele mês inteiro para que ele finalmente confirmasse que a mãe da ninhada estava em sono profundo devido a um aumento de nível. Esta era uma excelente oportunidade. Crovis não sabia como uma mãe de ninhada que acabará de atingir o nível 10 estava passando por outra fase tão rapidamente. Mas havia muitas fontes de divindade neste plano e ainda era plausível. No entanto, suas defesas estariam no nível mais baixo neste momento e seria difícil para ela despertar do sono. Ele rapidamente se decidiu, enquanto uma rajada de vento varria o espaço calmo. Os drones que andavam ou voavam por ali caíram no chão, e embora seu corpo ainda permanecesse em seu lugar original, agora era apenas uma casca oca. Sua alma já havia invadido o corpo da mãe de ninhada, seguindo sinais até seu alvo. Em sua forma de alma, ele podia ver um espaço vazio ao seu redor com uma enorme bola de luz à sua frente, com a imagem da mãe de ninhada flutuando dentro. Esta era a barreira para a alma da mãe de ninhada, e havia uma pequena rachadura nela marcada com um sinal vermelho escuro. Incapaz de manter a forma de alma por muito tempo, Crovis voou rapidamente para dentro da rachadura e disparou em direção ao núcleo. Haveria uma dura batalha de almas em breve. Mas ele era um especialista na área e estava confiante contra uma mãe de ninhada adormecida que só podia se defender por instinto. Se ela se recusasse a se render, ele a destruiria completamente e a substituiria por si mesmo. Claro, este era o último recurso. Fazê-lo o deixaria incapaz de obter os segredos mais importantes da mãe de ninhada, o conhecimento sobre suas evoluções. Preparado para fazê-la se curvar de uma só vez, ele se transformou em um raio de luz e disparou em sua direção a toda velocidade. Capítulo 188. Rei dos Anjos. A alma da mãe de ninhada não respondeu quando Crovis disparou em sua direção, deixando óbvio que ainda dormia profundamente. Para ele, esse era o melhor resultado. Ambas as almas se fundiriam e ele ganharia o controle, dando-lhe acesso a todos os segredos da mãe de ninhada. Com sucesso em suas mãos, ele sentiu uma onda de entusiasmo dentro de si. Foi nesse momento que um fio de energia vermelha e tênue surgiu de repente diante dele. Crovis imediatamente sentiu um arrepio, como se estivesse diante de uma floresta inteira de espadas, enquanto ainda mais fios se entrelaçavam formando uma grande rede que o cobriu instantaneamente. Sua alma começou a tremer ao perceber que aqueles fios não eram feitos para capturar nada. Cada um pulsava com energia, capaz de causar um dano enorme a uma alma. Ele tentou recuar instintivamente, mas não conseguiu conter seu grande impulso. Poderia ter sido uma alucinação naquele momento, mas ele achou ter até visto um olho atrás da bola de luz. Armadilha! Ele finalmente percebeu a situação, mas então já havia caído na rede e sua alma foi despedaçada instantaneamente. Ao longe, o corpo de Crovis desmoronou lentamente. Raízes se estenderam do chão e o envolveram, secando rapidamente o cadáver enquanto o puxavam para o subsolo.
ele logo se tornaria parte de fato da floresta larval. A própria mãe da ninhada ainda dormia em silêncio, esperando que seu nível fosse completado ou que uma nova presa aparecesse. Alguns magos experientes da oficina de Richard receberam uma nova missão no início do mês. Ruídos altos ressoavam em seu espaço de trabalho independente enquanto batiam constantemente em um molde feito com magia, usando martelos e mana para moldá-lo na forma desejada. Esse era o trabalho de um alquimista, mas magos experientes eram eruditos em diversas áreas, e muitos na área de criação de runas também conheciam alquimia. Um dos magos que brandia um pequeno martelo de prata murmurou: "Droga, nunca ouvi falar de nada que exija tanta precisão. Para que você acha que servirá? Nem armaduras lendárias precisam de tanta atenção." Outro mago próximo tinha uma peça de armadura recém-fabricada flutuando à sua frente, controlando o metal líquido em suas mãos e soprando uma nuvem de névoa que formava uma camada fina e uniforme. Ouvindo as reclamações do primeiro, ele deu de ombros. O projeto dizia claramente que esta era a base para uma runa. "Você nem consegue mais ler norlandês?" Enquanto conversavam, a peça revestida foi entregue ao próximo da fila. Era um mago mais velho, com cerca de 40 anos, que também tinha o mesmo projeto em sua mesa. Ele se juntou à conversa. "Tenho aprendido sobre matrizes mágicas há décadas e até consegui criar runas elementares. Mas nunca ouvi falar de uma runa que precise ser criada em algo assim. Como se pode conectá-la ao usuário? Apenas façam o seu trabalho." Um velho severo se aproximou. "Se vocês pudessem pensar em como fazer alguma coisa, não seriam mais aprendizes." Assim que o homem saiu, o homem de meia-idade choramingou baixinho. "Você só consegue criar 2 runas de grau 2 sozinho, seu desgraçado." Após o breve intervalo, os magos continuaram seu trabalho. Cada peça foi revestida com um material fino que permitia desenhar matrizes mágicas. Uma vez criadas as matrizes, outra camada foi aplicada por cima, seguida por mais matrizes. Uma única peça foi finalizada com apenas 7 camadas inteiras. A parte processada seria então enviada para Richard, que começou a trabalhar na runa propriamente dita. Tudo antes era apenas pré-processamento. 7 camadas de material e matrizes deram a Midrin espaço para maior complexidade, aumentando significativamente suas capacidades. No entanto, os requisitos de precisão, camadas de material e as próprias matrizes eram baixos o suficiente para que magos treinados pudessem lidar com isso. Isso reduziu significativamente o tempo de criação de Richard. No entanto, essa parte do design trouxe uma nova direção à sua mente, runas tridimensionais. Ele percebeu que poderia sobrepor múltiplas matrizes mágicas para diversificar suas funções, conferindo a cada runa um poder sem precedentes. Haveria um aumento proporcional na capacidade necessária, mas aquelas que se aproximavam do reino épico excediam em muito as lendas comuns. O problema para elas normalmente era a fragilidade das runas, e não a baixa capacidade. Midrin realmente inspirou Richard muito. Ele havia memorizado tudo o que podia antes de começar, e o progresso no primeiro dos 3 conjuntos para Saint Martin foi incrivelmente tranquilo. Ele terminaria em apenas um mês, e os 2 seguintes levariam 1 mês e meio cada, ou até menos. Com a edição de batalha como padrão, sua compreensão do conjunto era ainda melhor que a de São Pedro. No entanto, quanto mais descobria sobre a runa, mais confuso se sentia. Todas as runas sagradas tinham almas, e essas almas podiam dar um vislumbre da original. O verdadeiro Midrin era sábio, erudito, detalhista e poderoso. Ele era feroz em batalha, mas só desejava salvar o mundo. No geral, o Rei dos Anjos era um indivíduo incrível. Como uma pessoa poderia ser tão perfeita? Infelizmente, essa era uma pergunta para a qual ele não tinha respostas. Restava-lhe continuar a criar as runas, na esperança de um dia encontrar a resposta sozinho. Durante esse tempo, as potências lendárias que haviam saído para explorar o plano do dragão retornaram ao Vale do Dragão, uma a uma. Todos ficaram impressionados com o que Richard havia preparado para eles. Também ouviram sobre sua vitória sobre Salder e viram os cavaleiros rúnicos posicionados no vale. Ninguém mais foi estúpido o suficiente para tentar extorquir Richard. O vale prosperava com todos de bom humor. O assunto mais comum nas conversas era o quanto cada um havia conquistado em suas excursões, quase uma forma de competir para ver quem era o melhor aventureiro. Alguns conflitos surgiam dessa mentalidade, mas os mais sérios eram resolvidos em batalhas privadas. Todas as lendas tinham uma noção geral dos poderes umas das outras, então normalmente não lutavam entre si sem um bom motivo. Se realmente quisessem competir em termos de habilidade, simplesmente entravam em um dos campos de batalha do desespero e matavam lendas inimigas para obter glória. Richard passava quase o tempo todo trancado em seu laboratório, raramente dando as caras, mas ninguém se importava. Embora boa parte deles já estivesse mais velha, eles eram exatamente os mesmos quando jovens, concentrando-se totalmente em seus talentos individuais. Além disso, quanto mais focado Richard estivesse, mais rápido ele criaria a próxima runa de grau 5. Isso por si só já valia a pena a espera. Os benefícios do plano do dragão foram certamente o principal motivo para todos se reunirem ali, mas para alguns, a segunda maior conquista foi a oportunidade de serem reconhecidos por Richard. No mínimo, esperavam ser convidados para suas próximas convenções de runas. Muitos deles ainda não tinham runas sagradas, e mesmo com 20, a taxa de Richard de 2 por ano daria a cada um deles uma runa por década. Aqueles que mal haviam conseguido entrar no reino lendário esperavam que essas runas lhes dessem um aumento significativo de poder. O tempo pareceu voar. Um dia, Richard colocou cuidadosamente uma peça de prata no suporte da armadura que continha Midrin, examinando o conjunto de runas completo, que parecia imponente e elegante.
Uma luz brilhante varreu a superfície da armadura, fazendo-o aparecer ter ganhado vida, irradiando uma aura majestosa. Suspirando de cansaço e alegria, virou-se para a direita e teve que se beliscar uma vez ao avistar mais 2 conjuntos próximos. Mesmo agora, achava um pouco difícil acreditar na rapidez com que conseguirá terminar todos. Haviam-se passado apenas 133 dias desde que começara. Com esses 3 conjuntos completos, ele havia cumprido sua promessa a São Martinho. Calculando o tempo, percebeu que apenas meio mês teria se passado em Norlan. Em apenas meio mês em Norlan, ele havia reproduzido 3 conjuntos do conjunto de runas mais poderoso que o Império da Árvore Sagrada possuía. Ele nem era lendário ainda. No entanto, ele também não tinha pressa em dar esse último passo. Queria que ele se treinasse a fundo para obter uma boa habilidade lendária. Habilidades raras como ciclo de mana ou forja de mana não eram tão importantes para ele naquele momento quanto uma habilidade de combate poderosa. No entanto, um lampejo de luz pareceu surgir em sua mente ao pensar nisso, trazendo-o de volta à luta com Salder meses atrás. Ele já possuía uma habilidade poderosa. Capítulo 189. Chamas Viles. Durante a batalha com Salder, Richard se desviou de cânticos, gestos e focos comuns para lançar feitiços. Usando suas 3 mentes como base, ele conseguiu lançar 3 feitiços completamente diferentes com uma ilusão de máscaras falsas que podiam aprimorar seu próprio feitiço específico com o poder de suas linhagens. Esta era essencialmente uma maneira de criar a triplicação, uma habilidade não menos poderosa que a forja de mana. Ele praticamente correu até a porta do laboratório, armando algumas linhas de alerta e lançando uma série de contrafeitiços armazenados para não ser perturbado antes de se esconder. Todos os seus seguidores receberam ordens de não perturbá-lo, a menos que fosse absolutamente necessário. Sentado em silêncio em seu laboratório, ele vasculhou suas próprias habilidades aos poucos, desde suas linhagens até as leis que estudava e suas múltiplas mentes. A ativação delas durante a batalha contra Salder fora a primeira vez que ele tentará algo assim, então fechou os olhos e retornou às memórias daquela época, na tentativa de recriar a sensação. No entanto, algo mudou quando várias figuras surgiram em seu campo de visão. Gaton, Sharon, Floção, Moltentância. Todos os seus seguidores e bons amigos como Niris, Agamenon, Fontaine e Bevre. Ele até se lembrou de Erin, a garota que o deixará com o coração partido quando criança. Suas memórias percorreram o tempo até que ele retornou à imensa fogueira, vendo o sorriso de uma bela grande xamã em meio às chamas. Pela primeira vez, ele se conectou à sua própria afinidade com bolas de fogo, percebendo que as experiências eram uma espécie de poder em si mesmas. Conscientemente ou não, ele havia se treinado na mesma magia que sua mãe usará para se matar. Ele abriu os olhos lentamente, que ora eram apenas olhos esmeralda, ora era um poço sem fundo de azul. Bum! O laboratório de Richard tremeu de repente quando uma coluna azul de fogo atravessou o telhado, elevando-se dezenas de metros no céu antes de se extinguir. Todos no Vale do Dragão sentiram o coração disparar, voltando a atenção para a fonte do barulho e das chamas. Abrindo finalmente a porta, Richard saiu pela primeira vez em muito tempo com uma aparência um tanto desgrenhada. Bem do lado de fora, encontrou Duane parado com uma expressão confusa. Boa tarde, ele disse com um sorriso. Ei. Do animal conseguiu retribuir o cumprimento, então apontando para os rastros deixados pelo pilar azul, o que aconteceu? Richard se virou para conferir e sorriu. Só um probleminha, você deveria nos conhecer, magos. Certo, darei um pequeno banquete hoje à noite, espero que você compareça. Claro, respondeu Duane, olhando para os vestígios deixados pelo fogo. Richard então acenou para o homem e saiu. Duane olhou para suas costas, estupefato, apenas soltando um grito de surpresa quando finalmente entendeu o que havia achado tão estranho. A aura de Richard havia mudado, e ele ainda não era capaz de conter o poder opressor. Era definitivamente a força de uma lenda. Richard já havia se tornado uma lenda? O guerreiro ficou boquiaberto, incapaz de acreditar nessa conclusão. É claro que ele não fazia ideia de que Richard também havia desbloqueado uma habilidade poderosa nunca antes registrada, a Tríade Apocalíptica. Duane bagunçou seu cabelo curto e grosso enquanto observava Richard desaparecer, paralisado no lugar enquanto murmurava atordoado. Ele simplesmente se tornou lendário assim? De repente, ele se lembrou da batalha de meses atrás e estremeceu, feliz por não ter intervindo. Pelo visto, Salder jamais teria chance de vingança. Richard já era aterrorizante antes de entrar no Reino Lendário, e agora não haveria como lutar contra ele. Qual seria sua habilidade? Seria uma das 3 habilidades lendárias dos magos? Ele já possuía uma delas. Enquanto refletia sobre isso e se virava para sair, seus movimentos subitamente ficaram rígidos e ele olhou para o lado. Nazia estava encostada em uma grande árvore na esquina seguinte, olhando para o céu com tédio, mas ele tinha a impressão de que aquilo era apenas fachada. O foco dela estava nele, como uma cobra venenosa mirando em sua presa. Sem querer ficar mais um instante, ele esboçou um sorriso e saiu às pressas. Nazia claramente percebeu. Um sorriso surgiu em sua máscara quando ela se virou para encará-lo, mas isso só lhe causou mais arrepios na espinha e ele voou para longe rapidamente. Ele só suspirou de alívio depois que sumiu de vista, incapaz de entender o que estava acontecendo. Será que ela o interessava apenas porque ele era lendário? Mas ele percebeu que não era apenas interesse, era um desafio. Não era impossível para santos desafiarem lendas. Ele já vira isso pessoalmente com pessoas de Bea Richard. Mas todos eram santos celestes enquanto Nazia ainda era nova.
Será que ela realmente tinha coragem de desafiá-lo? E no entanto, seus instintos lhe diziam para não provocá-la a todo custo se quisesse permanecer vivo. Duane de repente sentiu que o plano do dragão era muito mais seguro do que este vale, decidindo imediatamente alugar um portal aleatório no dia seguinte e continuar explorando. Sob a grande árvore, Nazia espreguiçou-se e suspirou. Ela realmente queria uma boa luta, mas nenhum dos seguidores de Richard se importou com ela e os servos das lendas ficaram apavorados. Até mesmo os santos celestes odiariam ser forçados a lutar como nível 16. Nos dias seguintes, Richard estabilizou seu mana e agendou um horário para retornar a Norland. Ele finalizaria seu acordo com Saint Martin antes de ver se havia algo mais que pudesse fazer. Versões aprimoradas de perdição vital e armamento de mana provavelmente seriam do interesse de muitos poderosos. Enquanto isso, um lindo e pequeno avião chamado Crescente Laranja deu as boas-vindas à Imperatriz Apeiron pela primeira vez. Era um avião particular da família real com vastas paisagens, clima excelente e vários lagos como pérolas espalhados sobre um tapete verde. Não havia formas de vida inteligentes ali, mas todos os tipos de feras poderosas vagavam pela terra. Pássaros trovão viviam nas colinas e dragões brancos nas montanhas nevadas, unicórnios brincavam pela floresta e demônios saíam dos vulcões a leste. Muito próximo de vários planos primários, o Crescente Laranja não era muito estável e frequentemente abria fendas, formando passagens para outros planos. A família real o utilizava como campo de caça e treinamento por esse motivo. Apeiron não vinha ali desde sua ascensão. Caçar era brincadeira de criança aos seus olhos, comparado a batalhas sangrentas à beira da vida e da morte. Desta vez, ela abriu uma enorme fenda no espaço antes de forçá-la com as mãos, puxando 2 corpos enormes para fora e jogando-os em frente ao castelo abaixo. Então ela se virou e socou a fenda pela qual acabará de sair, destruindo-a completamente. Os moradores do palácio saíram em disparada no momento em que a fenda apareceu, e ao ver Apeiron sair, todos se ajoelharam para prestar suas homenagens. Ela sentiu levemente. Nada mal mande alguém cuidar desses dois e prepare algumas roupas. Os guardas olharam estupefatos para os 2 dragões que estavam diante deles por um tempo. Aqueles eram dragões de verdade. Eles já tinham ouvido todo tipo de rumores aterrorizantes sobre a Imperatriz no passado, mas como isso poderia se comparar ao choque de ver 2 dragões caírem do céu? Apeiron voou direto para o castelo para tomar banho e se trocar, fazendo com que os servos se espalhassem em pânico. Felizmente, todos eram bem treinados e conseguiram lidar com a situação sem grandes problemas. Ela não esperou muito, retornando a Fausto por um portal quando terminou. Esse retorno causou outra comoção, com o ministro Júnior correndo para atendê-la. Caminhando em direção ao harém, ela perguntou ao homem, Julian não voltou? Lord Julian está programado para retornar amanhã à tarde. Majestade, respondeu o homem. Apeiron franziu a testa, e essa única ação fez o homem começar a suar, mas felizmente sua testa relaxou rapidamente. Faça com que ele venha me ver quando voltar. Como desejar, majestade, o homem curvou-se profundamente. De volta aos seus aposentos, Apeiron dispensou todos os seus servos e sentou-se sozinha em frente à janela, admirando a bela vista de Fausto à sua frente. Naquele momento, ela subitamente se perguntou, como teriam sido as coisas se Felipe tivesse levado a liderança a sério? O homem era definitivamente inteligente e previdente. Se tivesse tentado, a aliança sagrada seria tão deslumbrante quanto durante o reinado do imperador Carlos. No entanto, ele havia apenas comido e desperdiçado a vida até que pareceu sentir algo, incitando-o a deixar o palácio e rumar para a terra do crepúsculo. Ele havia chocado Norland com suas conquistas naquela batalha, mas ela sabia que não era grande coisa aos seus olhos. De repente, ela sentiu uma onda de inquietação, um fogo em seu coração que se recusava a desaparecer. Capítulo 190. Matriarca. Enquanto estava nas terras distantes, Apeiron sempre se dirigia sozinha às regiões mais perigosas e se fartava de assassinatos antes de retornar. Ela nunca teve a menor expectativa de sobreviver, mas batalha após batalha à beira da morte aprimorou sua técnica até que ela pudesse lutar contra seres épicos. No entanto, o ambiente das terras distantes também havia desgastado seu corpo aos poucos. Foi somente após retornar a Norland que ela teve a chance de se curar de inúmeros ferimentos antigos, suprimindo lentamente as leis do caos que corroíam sua vida. Se não fosse pela convocação de Philip, ela definitivamente não teria retornado. Ela já havia decidido se transformar em uma pilha de ossos nas terras distantes. Se ela soubesse que o gordo a havia puxado de volta para torná-la imperatriz, definitivamente não retornaria. Era como se ele e Ferlin estivessem sentados se encarando em algum lugar. Mesmo que não pudessem fazer nada, apenas conversar, poder se ver e sentir era motivo suficiente para a felicidade. E a felicidade deles era o inferno dela. De repente, ela se levantou e saiu de seu dormitório. Leve-me para o Coliseu. O Coliseu real foi construído em um semiplano diferente. Havia centenas de feras ferozes por ali, de mamutes a bemotes, e as batalhas entre elas e os humanos eram um evento que muitos nobres apreciavam. Naquela tarde, porém, a imperatriz havia destroçado as 10 feras mais perigosas com as próprias mãos em menos de 3 minutos. O roxo em seus olhos ainda não havia desaparecido, mas as feras restantes haviam caído no chão e não podiam ser puxadas para cima. As poucas que ainda conseguiam se mover não estavam dispostas a entrar, a única exceção tendo caído imediatamente, gemendo e implorando por sua vida. Entediada, Apeiron acabou arrumando as mangas e indo embora. Ao mesmo tempo, em outro plano misterioso, Julian estava parado nas costas de uma fera voadora enquanto se dirigia para ver algo com um velho conhecido. A terra abaixo dele estava murcha, o leito seco do rio e as árvores mortas eram visíveis mesmo àquela distância, e não havia um único sinal de atividade animal. O céu era de um cinza turvo, o fio de luz no horizonte não se movia.
O mundo parecia congelado em um crepúsculo estranho. Julian mantinha as mãos atrás do corpo enquanto observava a área, ereto como uma vara, exalando uma aura imponente, apesar de suas roupas simples de viagem. Comparado à sua humildade diante da Imperatriz e à sua loucura durante seu primeiro retorno a Norlan, ele agora demonstrava ser uma verdadeira potência. Atrás dele, um mago de túnica preta e uma dúzia de outros magos se esforçavam para guiar a fera voadora abaixo deles. A fera parecia quase um verme gigante e se contorcendo, com 30 metros de comprimento, sem asas, mas sim com 2 fileiras de órgãos estranhos no abdômen e na cauda, que emitiam luz verde e o impulsionavam para a frente. Esses órgãos tinham linhas que saíam deles e levavam aos operadores no topo, dando-lhes o controle dos movimentos da criatura. Embora os mecanismos fossem complicados, esses operadores eram claramente treinados para fazer bem o seu trabalho. Não demorou muito para que a fera chegasse a uma cordilheira negra e descesse, com Julian saltando e olhando para cima com interesse. O mago de túnica preta pousou ao lado dele. Ela pode transportar 50 toneladas de mercadorias a 100 km por hora. Com uma refeição completa, pode voar por 10 horas continuamente. Nada mal, né? Se conseguirmos mais desses, podemos mudar completamente a guerra. Você viu como esses controladores são proficientes. Contanto que treinemos alguns magos de nível baixo, a quantidade não será um problema. Julian continuou sorrindo, mas não era possível dizer se era um elogio ou uma avaliação diferente. Uma guerra entre os camponeses não determinará o verdadeiro resultado. O mago de túnica preta assentiu. Aqueles que vencem a guerra mortal dificilmente sofrerão na batalha dos fortes. Julian pensou um pouco. Faz sentido. Pois bem, mestre Ashin, vamos ver outra coisa? Claro, respondeu Ashin. Por favor, venha comigo. Acredito que isso deixará uma impressão em você. Espero que sim. Julian permaneceu calmo. Ashin então gesticulou para baixo, conduzindo Julian em direção ao vale da montanha. Este parou no momento em que pôs o pé lá dentro, recolhendo e olhando para baixo. Uma leve marca havia aparecido na terra, mas a marca subitamente se contorceu e voltou a ficar lisa num piscar de olhos. O chão ali era macio. Ao ver isso, Ashin sorriu. Agora estamos caminhando sobre seu corpo. Julian assentiu com um brilho nos olhos, seguindo Ashin mais para dentro. Os dois deixaram leves fileiras de pegadas para trás, não importava como ele ajustasse seus passos e até mesmo quando tentasse andar no ar. Ashin apenas sorriu, claramente sabendo disso de antemão. Logo depois de entrarem no vale, avistaram uma fileira de torres negras em meio à neblina. Essas torres tinham cerca de 300 metros de altura e 50 metros de largura, com sua cor escura como breu apenas interrompida por longas linhas vermelhas ou amarelas. Julian respirou lentamente, esforçando-se ao máximo para conter o espanto. São ninhos de minhoca? Sim, podemos dar uma olhada nas redondezas. Desta vez, Julian não conseguiu mais se conter e voou para a lateral de um dos ninhos, observando atentamente a enorme construção cujo topo não conseguia ver. Ashin voou para o lado dele e o deixou fazer o que quisesse. A superfície do ninho de minhocas estava coberta por uma armadura negra, como a carapaça de um inseto. Empurrando com a mão, Julian descobriu que só conseguia penetrar alguns centímetros. Embora não tivesse usado toda a sua força, até mesmo um cilindro de metal sofreria mais dano com sua mão. Levantando a mão e cobrindo-a com a energia, ele finalmente conseguiu enviar o braço inteiro para dentro do ninho de minhocas também. No entanto, havia apenas espanto em seu rosto quando ele o retraiu. Isso era comparável ao ataque com força total de um santo. Mas ele havia formado apenas pequenas rachaduras ao redor do buraco. Vendo a maneira como seu poder foi dissipado, mesmo com força total, ele provavelmente só seria capaz de penetrar a distância de 2 braços naquela coisa. Ashin explicou calmamente. Isso tem 3 metros de espessura e é capaz de suportar os ataques de uma lenda. O poder defensivo dessas coisas é inegável, especialmente com drones de combate protegendo-as. Julian assentiu e olhou o ninho de minhocas de cima a baixo antes de pousar repentinamente no chão. Vários tubos enormes se soltaram das raízes do ninho, deslizando em direção a uma montanha distante. Todos os tubos estavam inchados e se contorcendo, causando um arrepio na espinha de qualquer observador. Ele fez um furo em um deles com a mão, fazendo um fluido amarelo e espesso jorrar, mas bolhas pretas rapidamente formaram espuma e endureceram, fechando o buraco. A regeneração é um pouco lenta, disse ele enquanto provava um pouco do fluido. Não é muito fresco, não tem nutrição suficiente. A expressão de Ashin mudou um pouco, mas depois ele voltou ao normal. Está fortalecendo sua vitalidade. Este é um processo longo. Quanto tempo? 1 década a mais. E se lhe dermos o que você precisa? 3 anos. Suspiro. Não é inaceitável, mas era essa surpresa que você queria me dar? Uma mãe de ninhada que só será revivida em algum momento no futuro e alguns drones de combate que podem ou não ser controláveis. Tenho que admitir que trazer uma mãe de ninhada morta de volta à vida é surpreendente, mas não é o suficiente. Esta não é apenas uma mãe de ninhada. Ashin declarou agitado, é uma matriarca. Julian balançou a cabeça. Seja uma mãe de ninhada ou uma matriarca, está longe de ser suficiente. Ashin congelou por um momento antes de cerrar os dentes. Por favor, venha comigo, meu senhor. Sua surpresa está lá em cima. Julian seguiu Ashin até as espessas regiões superiores do ninho de minhocas, observando enquanto o homem retirava um pedaço da concha. Dentro, havia uma cabine com cerca de 3 metros de circunferência, selada por uma membrana transparente e cheia de um líquido claro que abrigava um ser estranho. A cabeça da criatura não era tão grande assim e havia dezenas de pequenos orifícios por toda parte, enquanto os 4 braços terminavam em numerosos tentáculos. A parte inferior do corpo era até mesmo a de um inseto, com uma carapaça e 6 patas. Ao ver aquele ser estranho, Julian imediatamente ficou sério. Mesmo ali, ele sentia que o ser estava vivo e cheio de vitalidade.
Se estivesse acordado, seu poder seria comparável ao de um santo. Ele estreitou os olhos. Quantos? Ashin não respondeu, revelando em vez disso mais uma dúzia de cabines de uma só vez. Cada uma delas tinha sua própria criatura estranha dormindo, suas formas variavam, mas o ponto em comum era que sua força média era a de santos. Não havia necessidade de mostrar mais, Julian rapidamente extrapolou que devia haver 100 unidades ou mais. O mago então voou um pouco mais longe e apontou para dentro do corpo, revelando dezenas de enormes ninhos de vermes com as silhuetas de outros na névoa. O olhar de Julian congelou por um longo tempo enquanto sentia a força vital flamejante. Era um número enorme de santos. Ele balançou a cabeça e apontou para a matriarca. Você consegue controlá-lo se ele recuperar a consciência? É apenas uma casca vazia cuja alma desapareceu há muito tempo. Só pode ser ressuscitada por causa de sua poderosa vitalidade. Quanto à possibilidade de recuperar a consciência, não estou tentando ir nessa direção. Não acredito que eu tenha a capacidade de controlar isso se estivesse vivo. Concordo, Julian expressou sua aprovação. Qualquer um que quisesse controlar uma matriarca era definitivamente um lunático. Ele então apontou para o drone de combate. Então, o que você planeja fazer com eles? Ashin pegou um dos soldados e o puxou em direção a uma torre mágica perto do vale. Uma dúzia de magos vestidos de preto saíram e ativaram uma formação no chão, com o drone sendo jogado no meio e envolto em luz mágica. Ele voou para o alto e começou um longo cântico, guiando um ponto de luz para fora de seu corpo e para dentro dele. O drone imediatamente se debateu por um minuto, mas depois se levantou lentamente balançando. Ao ver Ashin no ar, seus membros subitamente amoleceram e ele se ajoelhou no chão, falando em norueguês. Mestre, Julian ergueu uma sobrancelha. Aquilo era uma alma que você implantou no corpo dele. Possível para controle, mas aquela alma é muito poderosa e há tantos drones. Como você vai conseguir tudo o que precisa? Eu já tenho o suficiente. Ashin sorriu misteriosamente. Julian sorriu, incrédulo. Essa não é uma piada boa de se fazer, mestre Ashin. De onde você tiraria tantos santos? Você não consegue pensar em algum lugar onde eu já estive que não tenha falta de gente poderosa? Desta vez, os olhos de Julian se arregalaram quando ele percebeu a implicação. A terra de Dus? Cada momento num campo de batalha de desespero é uma chance de reunir as almas dos fortes. Julian recuperou a calma, mas teve que esconder todas as suas emoções quando perguntou. Então a Batalha do Sol Poente foi obra sua? O Marechal Hunstead acreditava que proteger a área poderia nutrir poderosas almas marciais, algo em que ele sempre se concentrou. Eu apenas o convenci a ir mais longe. Então ele sabia do seu plano? Sim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 191. Nos bastidores. Ao saber que Hunstead havia conspirado para matar centenas de norlandeses, Julian franziu a testa. Não faz sentido. O Marechal pode ter seus próprios ideais, mas ainda priorizaria a situação geral. Se não fosse pela intervenção do Império Milenar, a Cidade do Sol Inconstante teria caído nas mãos dos Daxdianos. E esse era o plano, Ashin assentiu. Queríamos que a cidade desmoronasse. Isso nos daria toda a Terra do Crepúsculo. Continuar. O Mago das Almas apontou para os soldados abaixo. Nós os queríamos as almas dos muitos poderosos que morreriam na Cidade do Sol Incerto. Haveria alguns norlandeses, mas os Daxdianos perderiam muito mais pessoas em seu ataque. Eu não estava contando com a cidade para exaurir suas forças, mas para obter suas almas. Eu já tinha uma formação mágica pronta para coletar as almas dos mortos, e aquela batalha me rendeu 4.000. Ashin então respirou fundo para se acalmar e reiterou. É claro que a maioria dessas almas eram de Daxdianos. Ele gesticulou para um armazém próximo, e um estrondo se espalhou rapidamente pela área quando a porta se abriu para 2 fileiras de soldados marchando para fora. Havia quase 100 desses soldados, todos aguardando silenciosamente por novas ordens. Estes são os meus resultados. Cada um tem o poder de um santo, obedecendo ordens sem questionar. Eles são um exército poderoso. E os nossos santos? Quantos obedecem ordens sem questionar? Esse tipo de tropa seria mais eficaz nos campos de batalha do desespero do que 200 santos, e ainda há uma chance de reutilizar suas almas depois de mortos. O processo pode ser repetido 3 vezes antes que a alma se esgote, então a queda do Sol Incerto deve nos dar 10.000 guerreiros santos. Isso é o suficiente para conquistar a Terra do Crepúsculo. Observando-o acenar com a mão vigorosamente, Julian olhou para cima com olhos escuros e brincou. Então você sacrificou todas as potências da Cidade do Sol Inconstante. E daí se eles tiverem que ser sacrificados? Podemos derrotar os Daxdianos e conquistar o plano deles. Isso é para o bem maior. O Marechal tinha a mesma opinião? Hunstead e eu tivemos algumas divergências sobre isso. Ele acabou decidindo lutar até o fim com os guardas, fazendo com que sua alma se juntasse ao plano. Uma redenção distorcida. Isso não foi pecado. Era uma chance de vitória. Eles deveriam estar felizes em morrer pelo bem maior. Mas você nunca tornaria seu plano conhecido ao público. Ashin fez uma pausa em meio à sua fúria e respondeu friamente. Esses seres inferiores são mesquinhos, egoístas, ignorantes e se importam apenas com suas próprias necessidades patéticas. Eles acham que um pouco de poder lhes garante acesso aos escalões superiores da sociedade. Mas nem sequer entendem que apenas lendas com linhagens nobres são seres verdadeiramente grandiosos. O maior valor desses idiotas são suas almas. Julian riu baixinho. Eu não me preocupo com moralidade. Mas eu definitivamente vi o que precisava. Agora, o que você precisa? O rosto do mago imediatamente se encheu de alegria. Preciso de recursos que possam suplementar a vitalidade da matriarca e dos ninhos de minhocas. Também preciso de materiais para implantar almas nos corpos dos soldados. Você já tem a lista. Julian assentiu. Transmitirei tudo à sua majestade. Muito obrigado. Ashin curvou-se profundamente. Julian formou um portal atrás de si, caminhando por ele de volta para Faust.
Mestre Ashton, sua definição de alta sociedade também não me inclui. Ashton só conseguia olhar para a silhueta que desaparecia com choque no rosto. Já era quase hora do jantar quando Juliano voltou ao palácio. Trocou de roupa rapidamente e retornou ao humilde e educado gerente, dispensando o assistente para que ele servisse pessoalmente o jantar de Aperion. Havia apenas alguns pratos no banquete, mas juntos ocupavam 2/3 da mesa. O prato principal era uma asa de dragão assada que pesava mais de 10 quilos, recém-saída de um dos dragões que a imperatriz acabará de trazer. Apeiron ouviu o relato de Juliana sem expressão enquanto cortava a carne em seu prato, desfiando a massa rapidamente com garfo e faca. Julian terminou seu relatório sobre Ashton e então olhou discretamente para o prato de Apeiron, notando que os pedaços de carne, agora pequenos, mal haviam sido comidos. Ele imediatamente percebeu que a imperatriz estava confusa e frustrada. Seu olhar vagou enquanto ela perguntava: "Você acha que devemos aceitar?" "Sim, deveríamos." Ele já estava preparado. Ashton tem um poder enorme em suas mãos. Mesmo que ele não conquiste toda a Terra do Crepúsculo, será definitivamente um golpe para os Daxdianos, que nos dará de 3 a 4 fortalezas e uma vantagem geral. Isso deixará uma grande marca na história e o colocará nos livros, à frente do Imperador Philip. Apeiron sorriu ironicamente à menção de livros de história, mas o sorriso desapareceu ao ouvir o nome de Philip. Retomando a expressão sombria, ela perguntou: "Só isso?" "Não. Ashton é muito ambicioso. Ele não vai ficar parado depois de conquistar todo esse poder. Mas antes que ele conquiste a Terra do Crepúsculo, devemos enviar outra pessoa. Será fácil convencer Rundstead a se envolver, e algumas batalhas o deixarão morto ou mortalmente ferido. Se ele sobreviver, eu o matarei pessoalmente." A voz de Juliano baixou de repente. Esses dois são os principais culpados pela morte do Imperador Felipe. Apeiron ficou em silêncio por um tempo antes de dizer lentamente: "Dê a Ashton o que ele quer. E não se incomode com Rundstead, eu mesmo farei isso." Julian deu um sorriso malicioso e fez uma reverência, como desejar, majestade. "Eu também não estou com vontade de comer." A imperatriz empurrou seus talheres para longe. Julian olhou para a asa do dragão. Isso é bem chato. Que tal algo daquela lista especial?" Apeiron suspirou, sua voz ficando fria, claro. "Na verdade, Ashton é bem útil para conseguir ressuscitar uma matriarca. Não precisamos mais olhar para a mãe da ninhada. Você está pensando demais." Essas palavras interromperam Julian no meio do discurso, evocando um arrepio de medo. Apeiron então se levantou e saiu da sala. "Mande-o esta noite." "Sim, majestade." Como sempre, o céu noturno de Fausto brilhava intensamente. Em um pátio solitário na Ilha Imperial, Nerys observava a paisagem de sua janela. Ele não vinha treinando nem lendo nos últimos tempos, confinado dia e noite observando a cidade e as estrelas. Sua mãe havia enviado muitas pessoas para vê-lo, mas todas haviam sido expulsas. Ele não tinha vontade de conversar com ninguém e ficou sentado ali sozinho, sem que ninguém soubesse exatamente o que ele esperava. O zumbido suave das luzes mágicas foi subitamente interrompido por algumas batidas fortes, arrancando Nerys abruptamente de seu torpor. Sua mão tremeu, derrubando um copo da mesa e jogando-o no chão. O cristal se estilhaçou imediatamente, com um líquido vermelho espirrando por todo o chão. O príncipe permaneceu sentado ali atordoado, tentando se recuperar da repentina tontura que sentiu ao ver o vinho vermelho sangue. Quando as batidas soaram novamente, ele finalmente estremeceu e se levantou lentamente, saindo para abrir a porta de sua casa. Julian estava do lado de fora, com um sorriso sinistro no rosto repleto de malícia. Nerys imediatamente sentiu todo o seu corpo gelar, o rosto ficando branco como papel, enquanto o tremor se tornava incontrolável. "Por favor, siga-me, Alteza. A imperatriz deseja vê-lo", disse Julian lentamente, saboreando a reação de Nerys a cada palavra. "Está tão tarde." "O que foi?" perguntou Nerys relutante. No entanto, Julian apenas o observou com um sorriso por minutos a fio. Ele finalmente assentiu. "Entendo, por favor, espere um momento." Capítulo 192. Uma noite. Quando Nerys se moveu para fechar a porta, foi bloqueado por um Julian sorridente. "Minhas desculpas, Alteza. Preciso garantir que permaneça dentro do meu campo de visão." O príncipe aflito respirou fundo e voltou para o seu quarto, olhando ao redor apenas para não encontrar nada que quisesse guardar ou levar consigo. Colocou um pedaço de papel sobre a mesa, pensando no que queria escrever, mas depois de levantar a caneta várias vezes, simplesmente amassou-o e jogou fora. Julian permaneceu pacientemente o tempo todo, sem demonstrar nenhuma ansiedade e só falou quando Nerys rasgou o papel: "Alteza, isso é inútil. O senhor ainda tem algum tempo, algumas chances. O senhor deveria fazer algo significativo ou procurar alguém que possa ajudá-lo. Alguém que pode te ajudar." Nerys congelou ao pensar em algo, mas balançou a cabeça para afastar o pensamento. Julian tossiu e decidiu se explicar melhor. "Você deveria ter alguém útil ao seu lado agora. Por exemplo, aquela moça do Império Milenar ou uma das 14. Elas poderiam te ajudar a passar a noite aqui, embora isso dependesse da atitude delas e do quanto estivessem dispostas a fazer por você." Nerys riu de repente, seu rosto recuperando um pouco da cor. "Você quer dizer a Massie? Qual a diferença se for ela? Quanto às outras pessoas, não tem mais ninguém. É mesmo? Que pena. Por favor, siga-me." Nerys também não hesitou mais, assentindo e seguindo Julian pela ilha até os aposentos de Apeiron. Ainda com aquele sorriso no rosto, Julian abriu a porta e parou. "Preciso parar aqui, por favor, entrem sozinhos." O príncipe entrou lentamente, fechando a porta atrás dele com um estrondo. Ele se assustou e se virou para olhar a porta fechada, mas então entrou com determinação. A vasta residência estava vazia, sem ninguém à vista, o que o deixava cada vez mais amedrontado enquanto caminhava. Logo sentiu como se fosse a única pessoa que restava no mundo.
Com medo, uma voz distinta soou ao lado dele, fazendo-o congelar e se virar lentamente. A imperatriz estava sentada perto de uma janela, com os pés apoiados no parapeito, uma garrafa de vinho na mão. Ela estivera ali o tempo todo, mas ele não havia percebido sua presença. Ele estufou o peito e disse em voz alta: "Por que eu teria medo de você?" Apeiron sorriu sarcasticamente e perguntou: "Você sabe por que eu te procurei? Não é só pela minha linhagem? Então por que não concordou com a Mace? Eu poderia ter te deixado ir." Nerys riu. "É tudo reprodução? Há alguma diferença?" O sorriso da imperatriz tornou-se cruel. "Sim, eu sempre quebro meus brinquedos. Você poderia ter durado mais com ela. Faça o que quiser." "Ah, eu vou." Você se esforçou ao máximo, mas deixe-me contar o verdadeiro motivo de estar aqui. Toda essa conversa sobre linhagem e descendentes é besteira. Eu te invoquei por causa da sua mãe. Minha mãe? Nerys teve um mau pressentimento. Minha briga com Philip Fairley há muito tempo foi principalmente por causa da sua mãe. Eu ainda era jovem e caí nas palavras daquela vagabunda indo duelar com Fairley. Isso acabou em uma batalha com Philip, e depois fui para as terras distantes. Imagine minha surpresa quando aquela vagabunda se tornou consorte de Philip e ainda teve um bastardo como você. Quem é a prostituta que dorme com um novo harém toda semana? Nerys perguntou friamente. Tec. Seu rosto imediatamente inchou com um tapa poderoso, mas, pelo que ele conseguia perceber, Apeiron ainda estava imóvel. Ele apenas riu e nem se deu ao trabalho de limpar o sangue dos lábios. E realmente estúpido o suficiente para ser enganado pela minha Amy. Antes mesmo de terminar de falar, Apeiron ergueu Nerys pelo pescoço. Fogo roxo jorrava de seus olhos, mas ao ver sua expressão calma e até aliviada, ela riu. Fios de poder rasgaram suas roupas. Parece que eu realmente preciso te quebrar. E eu achando que você era inteligente. Ela parou no meio das palavras, olhando para o corpo nu dele, surpresa. Ao vê-lo relaxar e fechar os olhos, sorrindo com uma expressão que a desafiava a fazer o que quisesse, ela riu com vontade. Você realmente acha que isso vai ser o suficiente? Não importa no que você se transforme, eu ainda vou te ensinar uma lição. Vamos ver você lutar. Ela se inclinou para frente e sussurrou algo em seu ouvido, fazendo-o gritar com os olhos arregalados enquanto começava a se debater violentamente. No entanto, ela simplesmente o jogou na cama e pisou nele, deixando-o se debater como um peixe fora d'água. Julian abriu as portas da residência de Apeiron ao romper da aurora, encontrando Nerys já de pé do outro lado. Seus cabelos dourados estavam desgrenhados, os olhos injetados de sangue e ele ainda tinha marcas de lágrimas no rosto. Seus lábios haviam perdido toda a cor, como se o mundo tivesse morrido diante de seus olhos. Vestido com as roupas casuais da imperatriz, ele parecia muito mais andrógino do que o normal. O gerente real pareceu surpreso, mas imediatamente se curvou com um sorriso. Para onde você está indo agora, Alteza? De volta para o meu quarto. A voz de Nerys estava fraca e oca. Como desejar. Nos 3 dias seguintes, a imperatriz Apeiron trancou-se em seu palácio e recusou-se a receber qualquer pessoa. Surpreendentemente, Nerys havia retornado ao normal, começando até a fazer as malas e a reunir pessoas para voltar e administrar seu avião pessoal. Durante esse tempo, ele encontrou um representante do Império Milenar e rompeu o noivado com Mace, sem dar ao homem um único motivo. O enviado ficou atordoado com a mudança. O príncipe havia aceitado a proposta recentemente e Mace já estava em casa se preparando enquanto a notícia já se espalhava. Era uma grande humilhação que traria repercussões, mas ele claramente não se importava nem um pouco. Quando Apeiron finalmente saiu de sua residência, ela empurrou a porta do palácio e encontrou Julian esperando lá. Ele estava no mesmo lugar havia 3 dias, sem se mexer um centímetro. Estou com fome, ela disse. Julian sorriu, os chefes já estão na cozinha. Pouco depois, a imperatriz estava no refeitório com uma mesa repleta de comida. Mais pratos eram servidos continuamente, mas seu estômago era um poço sem fundo onde tudo desaparecia. Só depois do 35º prato ela os fez parar, terminando tudo antes de expelir uma nuvem de chamas roxas. Ah, isso acertou em cheio. Ela pegou um guardanapo e enxugou os lábios. Julian, nenhuma das brincadeiras foi divertida. Nesse ponto, até Julian ficou um pouco chocado, incluindo Nerys. Sim, isso não deveria ser o caso, ele franziu a testa. Ah, não precisa mais pensar. Eu descobri o motivo. Ah? O que foi? Há um jogo mais interessante para ser jogado. O que eu preciso fazer? Nada, só cuide do palácio. Vou ter que me ausentar por alguns dias, você sabe como entrar em contato comigo se algo sério acontecer. Como desejar, majestade. Apeiron se levantou e saltou pela janela, abrindo um buraco no espaço em pleno voo e desaparecendo no vazio. Julian sentou-se ereto como uma vara, olhando para a rachadura que se curava lentamente. O conjunto de portais na ilha de Archeron começou a tremer quando Richard saiu, seguido por algumas lanças sombrias, todas carregando maletas grandes. Quando ele se sentou no escritório, o velho administrador correu rapidamente para relatar. Aconteceu alguma coisa importante recentemente? Ele perguntou como sempre. O mordomo tocou uma campainha delicadamente, e a porta do escritório se abriu, revelando Cocô com uma pilha de documentos nas mãos. Ela entrou e colocou os papéis sobre a mesa. Richard olhou para ela antes de ignorá-la completamente, concentrando-se nos documentos. Além das notícias públicas sobre o avião, havia também algumas informações sobre a renda familiar de vários territórios e filiais. Embora não houvesse segredos essenciais entre esses documentos, ainda havia alguns dados sensíveis. De acordo com a convenção, o comissário de bordo cuidaria dessas questões pessoalmente. No entanto, Richard não disse nada e apenas terminou de analisar todos eles, assinando o que precisava e adicionando informações onde encontrou deficiências. Ele levou apenas 15 minutos para analisar a pilha inteira, e Cocô levou os documentos assinados embora. Foi somente depois que a porta foi fechada que ele perguntou ao velho: "Você providenciou isso?"
Capítulo 193. Honrando um acordo. O velho mordomo nem se mexeu com a menção de Cocô. Eu envelheci, mestre. Não tenho a mesma energia de antes, e ela era a ajudante perfeita. Você controla a vida dela e ela ainda tem uma obrigação para com você. Ela é uma traidora, declarou Richard friamente. Talvez, mas ninguém consegue viver a vida inteira sem cometer erros. Ela pode ter errado no passado, mas não deveria se arrepender disso a vida toda. Cough, cough. Cocô tem trabalhado arduamente, aprendendo a administrar um território para poder ser útil. Richard encarou o velho nos olhos. Este mordomo parecia ter envelhecido décadas nos últimos anos, e não havia como culpá-lo. Além das decisões mais importantes, ele vinha administrando todos os territórios de Archeron desde que Gatton partiu para o Plano Rose. Richard ainda não havia encontrado alguém capaz de cuidar de tudo tão bem, e os frutos da vida ou as bênçãos do tempo só faziam bem àqueles sem muito poder. A degradação da energia deles era inevitável. Ele suspirou suavemente, seu olhar suavizando-se. Vou pensar sobre isso, mas ela pode te ajudar, a menos que eu diga o contrário. Ela foi uma parceira que você mesmo escolheu, mestre. O homem era surpreendentemente teimoso, você é um dos 14 de Fausto. Não pode simplesmente deixar que sua palavra não signifique nada. Richard ficou boquiaberto por um momento antes de sorrir ironicamente. Bem, deixa pra lá por enquanto, tomarei uma decisão na próxima vez que voltar. Há algumas coisas que preciso fazer agora. Mande alguém falar com o embaixador do Império da Árvore Sagrada. Peça para ele dizer a Martim que estou pronto com o pedido dele. Ele então pegou um pedaço de papel que havia deixado de lado e o leu repetidamente com um olhar hesitante. Era um convite de um certo Marquês Raoul, do Império Milenar, solicitando-lhe que comparecesse a um leilão na capital imperial. O leilão acontecia uma vez a cada década e era um dos eventos mais magníficos de todo o Império, permitindo a entrada apenas de santos, grandes mestres rúnicos e das famílias nobres mais poderosas de todo o continente. Richard não teve muita impressão sobre esse Raoul, mas o mordomo fez questão de acrescentar que o homem era o irmão mais novo do príncipe Tumen, tornando-o tio de Mace. Seu sangue nobre lhe dava a qualificação para enviar tal convite. Anexada à carta havia uma lista de alguns dos itens confirmados para o leilão, muitos deles coisas que deixaram o coração de Richard palpitante de excitação. Entre elas, o coração de um Arclor do Vale, o sangue de um gigante primitivo que permitiria a evolução de um ogro, bem como 500 unidades de divindade em cristais divinos puros. Os Arclores do Vale eram a maior evolução dos gigantes primordiais das montanhas, seres aterrorizantes extremamente raros nos inúmeros planos. Eram mestres das montanhas, onde até dragões tinham que ceder. O coração de tal ser não era apenas uma oferenda, poderia substituir como material de núcleo uma runa sagrada. E Richard já sabia que poderia substituir muitos dos materiais da edição de Batalha de Midren. O sangue gigante certamente aumentaria enormemente o poder de Tiramisu, e claro, os cristais divinos eram importantíssimos para a mãe de ninhada. Eles representavam basicamente 1/3 de seu crescimento entre os níveis 11 e 12. Quase todos os itens da lista eram úteis. Como mestre rúnico santo, Richard nem precisava pagar imediatamente. Ele poderia simplesmente vender suas runas ou até mesmo fazer contratos para fabricá-las no futuro, o que se tornava uma tentação considerável. Se conseguisse obter vários materiais necessários em um único leilão, economizaria muito tempo. Eram os cristais divinos que o deixavam desconfortável. Eram estranhamente ameaçadores, quase como se estivessem direcionados a ele pessoalmente. Fosse o que fosse, valia a pena comparecer a um leilão. Olhando a lista mais algumas vezes, ele finalmente assentiu. Talvez eu vá. Vou resolver tudo, respondeu o mordomo, pegando a carta e saindo. Depois que o homem se foi, Richard permaneceu sentado em seu escritório com uma grande sensação de desconforto. Como alguém prestes a dominar múltiplas leis, sua intuição era muito mais profunda do que no passado. Os chamados sentimentos ruins eram como pedrinhas caindo no lago calmo do mundo. Ele estava apenas sentindo as ondulações. Como a meditação não lhe dava nenhum resultado, ele finalmente conseguiu tirar o assunto da cabeça e voltou para o quarto para dormir. Pouco depois, a porta foi aberta com cautela e uma figura graciosa entrou na ponta dos pés, deitando-se cuidadosamente na cama e se apertando contra ele. O comissário deixou você entrar? Ele perguntou calmamente. Um grito suave soou no quarto enquanto Cocô estremecia em choque, encolhendo-se para o lado. No entanto, ela cerrou os dentes e se apertou contra ele, abraçando-o com força. Richard se assustou com o calor intenso que emanava do corpo dela e ficou confuso com o tremor constante. Suspirando, ele afagou sua cabeça suavemente. Não estou com vontade agora, quem sabe na próxima vez. Foi o que você disse da última vez. Ela o encarou. Estava muito escuro no quarto, com um único raio de luar âmbar iluminando-o, mas seus olhos brilhavam tanto que era quase assustador. Cocô era uma garota tímida, enquanto o próprio Richard se tornava cada vez mais imponente a cada dia, em virtude de seu poder e autoridade absolutos. Normalmente ela nem tinha coragem de encará-lo, muito menos de responder. A determinação que demonstrava era normal, assim como os movimentos furtivos de suas mãos e pernas enquanto se esfregava nele. Ele ergueu o queixo dela e abriu sua boca, franzindo a testa no momento em que a cheirou. Você já comeu Celane? Celane era uma bebida famosa que também servia como afrodisíaco. Ele tinha quase certeza de que Cocô estava bêbada, mas provavelmente havia outras coisas também. Ele suspirou e estava prestes a repreendê-la, mas ela o forçou a um beijo antes de encará-la com olhos brilhantes. Você me escolheu como sua parceira. Assuma a responsabilidade. Não me importa se você não estiver afim, eu te levo até lá.
Enquanto falava, ela baixou a cabeça e beijou o peito dele, descendo lentamente até o pênis antes de levá-lo à boca e começar a trabalhar. Imediatamente ficou claro que ela não tinha experiência alguma, mas Richard estava excitado quase que exclusivamente por sua determinação feroz. Ele desistiu de se conter e estendeu a mão para puxá-la para cima. Quando os dois se separaram e se deitaram novamente, o relógio indicou que já passava da meia-noite. As pernas de Cocô ainda tremiam, e um pequeno rastro de sangue escorria por suas coxas. Era a primeira vez dela, mas, felizmente, Richard manteve a lucidez durante todo o processo e não a destruiu completamente. Isso não é típico de você, ele disse enquanto se deitava. É porque eu pensei bem. Não posso continuar vivendo como antes. Minha família precisa da minha ajuda, e eu também preciso de segurança. Não quero que chegue o dia em que eu seja expulso desta ilha. Você está tão ocupado com coisas maiores que nem perceberia. Tanta gente falando pelas minhas costas todos os dias, tentando me expulsar para que a posição do seu parceiro possa ser aberta. Richard franziu a testa. E por que não fui informado disso? O intendente tem mantido tudo sob controle, mas as coisas também estão ficando mais difíceis para ele. Muitos lords com status superior ao dele estão começando a se intrometer, e isso coloca sob grande pressão. Preciso de um filho. Com um filho não serei expulso desta ilha e não precisarei me preocupar com a vida cotidiana. Não tenho nenhuma expectativa de conquistar seu coração. Richard permaneceu em silêncio. Ele não sabia que os desejos da garota eram tão simples, apenas segurança para viver a vida em paz. Um desejo tão pequeno havia mudado toda a sua personalidade. Enquanto Richard tomava café da manhã, chegou a notícia de que São Martinho chegaria a Fausto o mais rápido possível. Ele pegaria um portal temporário de longa distância, que o permitiria chegar no dia seguinte. Richard não esperava que Martim chegasse tão rápido, mas isso só tornou ainda mais evidente a importância daqueles 3 conjuntos de runas para o homem. Houve outra notícia importante no café da manhã. Ricardo queria conhecer Nerys e Agamenon, mas o quarto príncipe estava aparentemente enclausurado em sua residência, recusando-se a receber qualquer pessoa. Não houve exceções. Essa resposta foi totalmente inesperada. Já tendo ouvido falar do cancelamento do casamento no dia anterior, ele sabia que algo devia ter acontecido. Quanto mais se perguntava sobre o assunto, mais estranho tudo parecia. Ele finalmente decidiu ir pessoalmente à Ilha Real para ver o que estava acontecendo. Capítulo 194. Honrando um acordo 2. Ricardo já estivera no Palácio Imperial mais de uma vez e todos o reconheceram. Mesmo assim, ficou bastante surpreso com a completa ausência de obstáculos em seu caminho até a residência de Nerys. A porta se abriu no momento em que ele bateu, e o próprio Nerys saiu gritando: "Eu já disse que não quero comer." Ah, Richard! Richard notou imediatamente os olhos vermelhos do quarto príncipe, circundados por círculos inchados e um rosto pálido que parecia estar sem sangue. Ele também notou a extrema rigidez e perplexidade. Levou um momento para que sua própria surpresa se dissipasse, mas então agiu como se nada tivesse acontecido e perguntou: "Não posso entrar?" Nerys cerrou os dentes, mas abriu caminho. Os dois entraram no saguão e sentaram-se frente a frente, mas o príncipe rapidamente se virou para olhar pela janela e permaneceu em silêncio. Recusou-se terminantemente a fazer contato visual. "O que aconteceu?" perguntou Richard diretamente, mas Nerys continuou olhando pela janela como se não tivesse ouvido nada. Ele franziu a testa e perguntou: "Mandei alguém te entregar uma carta há um tempo. Você recebeu?" Desta vez, Nerys finalmente respondeu: "Eu já rasguei." "Que diabos? Por quê?" "Não, vale a pena envolver você e sua família nisso." Nerys Richard assumiu uma expressão solene. "Aquela carta não representava meu apoio a você, apenas deixava minha posição clara. Estou protegendo você, não importa quem seja o oponente." "Eu disse que não vale a pena." Nerys se levantou. "Você sabe que isso significa guerra. Você pode até fazer inimigos de lendas. Nós arqueiros, lutamos desde que surgimos. Esta não será a primeira vez que lutamos contra lendas. Não importa quem seja o inimigo, eu estou protegendo você. É isso aí." A respiração de Nerys ficou mais rápida e ele de repente arrancou as roupas, gritando em voz alta: "Eu realmente não vale a pena. Eu não vale a pena você fazer tudo isso. Você não vê no que eu me tornei?" "O quê?" Nesse momento, Richard também se levantou de um pulo, com o rosto em choque. Nerys estava completamente nu, e a primeira coisa que se notou foram 2 caroços em seu peito. Seu olhar então desceu para a metade inferior, notando uma nítida ausência de pênis. Nerys havia se transformado completamente na mulher. No entanto, ele não conseguia entender como. Ele, Nerys e Agamenon basicamente viveram juntos durante seu tempo no plano da floresta, e ele sabia com certeza que ele, não ela, havia sido um homem. Isso tinha que ser depois disso. E no entanto, isso não era o pior. Assim que conseguiu se livrar do espanto, viu uma série de hematomas e cicatrizes por toda a pele branca como a neve de Nerys. Havia até uma cicatriz azul escura no umbigo, descendo. Uma expressão gélida rapidamente tomou conta de seu rosto. Ele não era um garoto inexperiente que precisaria perguntar por que aquilo tinha acontecido. Tirando suas próprias vestes externas, ele envolveu Nerys e perguntou calmamente: "Quem fez isso?" Nerys pareceu perder todas as forças, envolvendo-se com força antes de enterrar a cabeça no peito dele e chorar incontrolavelmente. Esta foi talvez a primeira vez em muitos dias que ela conseguiu chorar com tamanha imprudência. "Quem fez isso?" ele perguntou novamente enquanto acariciava os cabelos dela. O corpo de Nerys tremia suavemente, o medo quase irradiava dela. No entanto, Richard não desistiu e continuou a questioná-la até que ela finalmente respondeu suavemente: "A Imperatriz. A Teiron." Ele ficou surpreso. "Por quê?" "Ela é uma pervertida, um demônio. Aquela mulher consegue fazer qualquer coisa quando enlouquece." Gritou ela enquanto algo se quebrava dentro dela.
Richard baixou a voz e a abraçou um pouco mais forte, sentindo as lágrimas encharcarem sua camisa. Diga-me, o que aconteceu? Entre os soluços, Nerys rapidamente tentou conter as emoções e até conseguiu forçar um sorriso. Nada, eu só fui vítima de bullying. Não é grande coisa. O que uma mulher pode fazer com outra mulher? Eu simplesmente não consigo aceitar, então fiquei um pouco chateada. Vamos conversar sobre outra coisa. Ele levantou a mão dela, vendo um longo arranhão na parte interna do braço dela. Foi por isso que você rejeitou o noivado de Massie? O que você acha que eu posso fazer? Essas pessoas querem a minha linhagem, não eu. Como vou dar um filho a ela se estou assim? Disse Nerys, desamparada. E por que a Peyron te procurou? Ela veio antes ou depois de você romper o noivado? Suspiro. Antes. Ela estava escolhendo bichos de estimação para o harém, mas não encontrou nada que a satisfizesse. Dizem que nenhum deles a fazia feliz nem por um instante. Por outro lado, eu e outras 2 pessoas estávamos em uma lista especial. Eu sabia que esse dia chegaria eventualmente, mas pensei que ela esperaria até eu romper o noivado. Bem, as pessoas estão sussurrando que eu era o único que a excitava o suficiente para mantê-la viva. Devo me sentir orgulhosa? Nerys ergueu a cabeça, olhando Richard nos olhos pela primeira vez. A Peyron não é uma má escolha. Massie ou quem quer que seja, eu não vou ser uma ferramenta de reprodução. Não me importa o preço que eu tenha que pagar. Richard não disse uma palavra, ouvindo atentamente enquanto ela levantava as vestes para revelar a virilha, apontando para ela. Assim que passarmos pelo segundo despertar da nossa linhagem, teremos a chance de mudar nossos corpos da cabeça aos pés. Músculos, estrutura esquelética, órgãos internos, podemos mudar o que quisermos. Era para ser uma chance de nos aprimorarmos, mas eu a usei para me tornar uma mulher por dentro e por fora. Você deveria estar pensando que eu sou louca agora. Richard não sabia exatamente o que dizer, só conseguiu suspirar pelo que pareceu ser a bilionésima vez em poucos minutos. Não havia necessidade de ir tão longe só por a Peyron e Massie. Isso sim, não vale a pena só por eles, disse ela suavemente, mas seu ânimo pareceu melhorar um pouco. Mas você não entende, a Imperatriz não me deixaria ir tão facilmente. Minha mãe foi a razão pela qual ela lutou contra Ferlin e Philip, tendo que ir para as terras distantes. Ferlin também foi muito impactada. Dizem que ela teve que se confinar à igreja só para salvar meu pai. Mamãe então se tornou uma de suas concubinas, e eles me tiveram. Ninguém esperava que a Peyron voltasse e se tornasse imperatriz, e ela não deixaria minha mãe ir. Ela não atacou antes porque queria que vivêssemos com medo todos os dias. Entendo. Richard assentiu. Nerys riu, angustiada. Não completamente. Mas não pretendo deixá-la viver confortavelmente. Romper meu noivado faz parte disso. Envergonhei Massie e sua família, agora o Império Milenar quer vingança. Algumas pessoas estão até falando em guerra. Já que a Imperatriz quer me atormentar, ela também terá que sofrer a minha ira. Sei que não vai adiantar muito. Aquela vadia louca não tem medo de ninguém. Mas eu estou droga. Imagine o santo da espada e a Imperatriz gelando meu encalço. Você sabe mesmo me causar problemas. O quê? Nerys ficou surpresa. Seu coração começou a bater mais rápido. No entanto, ele segurou a mão dela e a puxou para cima. Vá se trocar e arrume algumas coisas também. Vamos sair daqui. Sair. Ela de repente se sentiu um pouco tonta. Eu vou proteger você. Não importa o que aconteça, ele a arrastou para o provador, ignorando completamente suas lutas. Que briga é essa com a Imperatriz? Nerys gritou. Você sabe no que está se metendo? Claro que sim. Richard a jogou para dentro, fechando a porta. Você tem 3 minutos. Como vou me trocar em 3 minutos? Nerys gritou em choque. Quanto tempo pode levar? Pare de agir como uma menina. Mas, eu sou uma menina. Nerys levou um bom tempo para se vestir, mas assim que voltou para a frente de Richard, estava usando um vestido unissex que exalava charme. Ela tinha um charme estranho, tanto que Richard teve que se forçar a desviar o olhar. Venha comigo, não chegue muito perto nem muito longe. Não importa o que aconteça, você vai ficar de lado e assistir, não haverá intervenção, ele instruiu. Nerys de repente sentiu como se houvesse um ar imponente ao seu redor que a dominava, forçando-a a sentir inconscientemente. Richard também assentiu, dirigindo-se à saída da residência após pegar uma espada de uma armadura no corredor. A lâmina era comum e dava muito mais atenção aos seus belos padrões do que ao material, mas mesmo assim ele a colocou na cintura. Não demorou muito para que a voz única de Julian ecoasse da residência. Sua Graça Richard, Sua Alteza Nerys, vocês dois vão sair em uma expedição? Richard se virou calmamente, só vou dar uma volta. Julian sorriu. Você está livre para andar onde quiser. Infelizmente tenho algumas coisas para discutir com Sua Alteza. Ele não poderá acompanhá-lo em sua caminhada. Ao ver Julian, Nerys imediatamente começou a tremer. No entanto, Richard estendeu a mão para puxá-la para trás de si e olhou o homem nos olhos. Ela vai dar uma volta comigo. Isso, vai me colocar em uma situação difícil. Sinto muito por isso, divirta-se no local. Que tirania, Julian sorriu, até mesmo fazendo um sinal de positivo. Mas então seu olhar pousou na espada na cintura de Richard e seus olhos se estreitaram. Que decoração linda. Richard agarrou o cabo firmemente. Ele também pode matar pessoas. Ah, eu adoraria ver isso. Os olhos de Julian brilharam. Não. O grito de Nerys foi interrompido por um calafrio, incapaz de dizer uma palavra. Richard e Julian permaneceram imóveis, olhando um para o outro como 2 estátuas. Capítulo 195. Honrando um acordo. 3. Tudo ao redor de Richard e Julian pareceu congelar, tanto Nerys quanto os guardas reais que não estavam muito longe, não ousavam mover um músculo.
todos sabiam instintivamente que mesmo um único movimento teria repercussões fatais. Uma folha solitária voou em meio ao silêncio, mas antes que pudesse atingir o chão, de repente se partiu em 2, depois em 4, depois em 8. Num piscar de olhos, foi reduzida a fragmentos tão minúsculos que nem era mais possível vê-la. Julian foi o primeiro a se mover, seu corpo desaparecendo apenas para ser substituído por uma Nagant com 4 braços empunhando espadas. Richard simplesmente ergueu sua própria lâmina e a empurrou em direção ao monstro. O movimento nem elegante nem rápido, mas possuindo uma trajetória especial. Era o mesmo ataque que ele havia praticado inúmeras vezes na Terra do Crepúsculo, possuindo apenas uma técnica perfeita. 3 rostos brilharam ao seu redor por um instante enquanto o monstro desaparecia completamente. O ataque de Richard pareceu ter errado, mas um grito de susto soou quando um círculo de fogo se espalhou por uma dúzia de metros em todas as direções. Julian apareceu a vários metros de distância e bufou uma vez antes que as chamas vermelhas fossem puxadas de volta para seu corpo. Vossa Graça, o senhor já? Julian observou o sangue escorrendo pelo canto dos lábios de Richard, mas, mesmo com apenas um leve rubor no rosto, não insistiu na ofensiva. Observou Richard jogar fora a espada curvada e abriu um sorriso encantador, dando um grande passo para o lado. Richard sorriu e conduziu Nyrisse pelo caminho que se abrirá para eles. Ela estava incrivelmente pálida e não conseguia evitar o medo, com medo de que Julian a atacasse a qualquer momento. Mas mesmo quando entraram no portal, a lendária guerreira não se moveu. Ao verem isso, os guardas reais também não fizeram nada. Assim que a luz do portal brilhou, Julian subitamente se curvou para trás e tossiu uma quantidade surpreendente de sangue. Limpando com um lenço e observando as manchas vermelhas no tecido, sorriu e murmurou para si mesmo. Foi divertido. Só quando chegaram à ilha de Archeron e Richard afirmou que era seguro, Nyrisse encontrou forças para falar. Ele vinha exercendo uma leve pressão durante toda a viagem, e mesmo sem que fosse direcionada a ela, Nyrisse se sentia sufocada e com medo de falar. Agora, ela se mexia inquieta. Vou te causar muitos problemas. Tarde demais para se preocupar com isso. Mas o que eu posso fazer para recompensá-lo? Ela percebeu que sua mente falhava completamente. Simples Richard relaxou, vista sua armadura, pegue seu machado e vá lutar nos inúmeros planos. Como lá no plano da floresta, seus olhos brilharam. Não, será mais perigoso do que isso. Eu gosto do perigo. E eu gosto de problemas. Richard sorriu. Nyrisse de repente não conseguiu responder, conseguindo apenas abaixar a cabeça e suspirar. Se eu não fosse tão teimosa, você não teria que lidar com tudo isso. Richard compartilhou a expressão. Você realmente não me deu tempo para considerar minhas opções. Tive que te trazer de volta aqui imediatamente. Por quê? Os olhos de Richard se arregalaram de repente ao perceber que ela não sabia. Você achou que se tornar uma mulher a deixaria imune a Peyron e Mace? O que mais? Nyrisse parecia confusa, com os olhos trêmulos de um jeito que Richard só poderia chamar de fofo. Ele suspirou impotente. Você ainda tem sua linhagem de Titã do Trovão Negro, certo? Claro. Ele então bateu no abdômen dela. Você nem percebeu que as mulheres são as que têm filhos? O rosto de Nyrisse empalideceu ao perceber o que Richard estava tentando dizer, boquiaberta em choque. Richard se levantou e balançou a cabeça. Tudo bem, vá tomar banho e descansar. Vou mandar alguém trazer comida para o seu quarto. Mas a Imperatriz... A raiva brilhou no rosto de Richard enquanto sua voz ficou fria. Nem mesmo uma imperatriz pode fazer o que quer que ela queira. Durante o resto do dia, Richard partiu para visitar os mestres de todas as ilhas flutuantes, exceto Mensas e Joseph. A maioria das famílias optou por permanecer neutra, mas tanto o Duque Sangue de Ferro quanto o Duque Anan prometeram apoio. Ele então foi à Associação de Magos e conheceu Thor. Quando chegou a hora de Richard decidir proteger Nyrisse, Thor achou a situação extremamente difícil. A força e a personalidade de Apeiron poderiam deixar qualquer um com uma grande dor de cabeça, mas Philip era extremamente próximo dele e não podia simplesmente abandonar a criança. No final, ele concordou em fazer o possível para impedir que Apeiron torturasse Nyrisse ainda mais, mas apenas com a condição de que nenhum conflito direto surgisse. Esse foi todo o apoio que Richard conseguiu, e isso porque ele era um mestre de Runa Santo, tinha boas relações com Rúben e era aluno de Sharon. Se não fosse por tudo, ele provavelmente não teria recebido apoio nem mesmo do Duque Sangue de Ferro. Por mais talentoso que Nyrisse fosse, ele era apenas um príncipe que nem sequer era lendário. Não havia como compará-lo a Apeiron. Felizmente, a situação era tal que ele podia pelo menos revidar. Com o apoio que tinha e o apoio de Sharon, até Apeiron teria que impor limites. Só que ela não tinha lógica em sua ação. Se quisesse matá-lo, Sharon nunca chegaria a tempo. Já era tarde da noite quando ele retornou à ilha. Sentado em seu escritório, sentiu-se repentinamente cansado, tanto física quanto mentalmente, como se tivesse lutado contra um inimigo poderoso. A política não era seu campo de batalha, mas ele precisava participar dela de qualquer maneira. Só quando refletiu um pouco é que percebeu que o apoio que recebia não era nem de longe tão firme quanto imaginara inicialmente. Um fato permanecia. Se Apeiron se comportasse mal, ninguém seria capaz de ajudá-lo. Seria improvável que ele fugisse também, enquanto era certamente impossível salvar Nyrisse. No entanto, ele só conseguiu sorrir ironicamente, não havia saída naquele momento. Durante esse período, ele foi informado de que a Imperatriz não estava em Fausto. Isso lhe deu tempo para fazer alguns preparativos, mas esperar era outra forma de tortura. Tarde da noite, Apeiron flutuava sozinha no céu noturno enquanto observava o distante azul profundo. A cidade-torre era elegante, mas também assustadora. Com todos os danos anteriores reparados, a construção demonstrava seu poder aterrorizante. O azul profundo não era apenas uma instituição de pesquisa, mas também uma fortaleza que impedia Duergars e orcs de invadirem a Aliança Sagrada. Enquanto a Imperatriz olhava silenciosamente para o horizonte, sua expressão mudou repentinamente e ela se inclinou para o lado.
Ela e Julian tinham seus próprios métodos de comunicação a longas distâncias, e ele acabará de contatá-la. Ao ouvir o relato, os cantos dos lábios de Apeiron se curvaram em um sorriso misterioso. Richard, aquele garoto é bem ousado. Ela se virou e sua figura desapareceu, piscando, aparecendo silenciosamente a centenas de metros de distância. Em poucos instantes, ela desapareceu. Na manhã seguinte, logo após terminar o café da manhã, Richard encontrou um convidado especial, São Martinho. No entanto, Martinho não estava sozinho desta vez e trouxe servos, um dos quais era um sacerdote idoso de posição desconhecida na Igreja da Glória. Outro era um paladino que parecia igualmente idoso, enquanto os outros dois eram outro paladino e um monge, ambos na casa dos 30. Ao ver os quatro, o coração de Richard disparou. O velho cavaleiro e o sacerdote eram ambos lendários, enquanto os dois mais jovens eram santos celestiais. Cada um deles tinha uma aura de densa sede de sangue que demonstrava sua habilidade em batalha. Trupe bastante interessante, comentou ele. Martim caiu na gargalhada. Eu te mostrei todos os meus trunfos. Mas eu não tive escolha. Essas coisas são importantes demais e não posso deixar nada dar errado. Como você conseguiu terminá-las tão rápido? Eu os fiz em um avião particular. O fluxo de tempo lá é 10 vezes maior que o do Norland. Mas isso ainda é muito rápido. Richard sorriu. Então eu também lhe mostrei um trunfo. Martim estendeu a mão mais uma vez. Então, sobre essa aliança. Richard deu um tapa na mão dele. Será a minha morte. Haha, como isso é possível? A voz de Martim baixou para um sussurro. Vamos? Richard assentiu, levando-o para o armazém. Capítulo 196. Negociações sem sentido. Assim que chegaram ao armazém, Martim examinou cuidadosamente cada pedacinho de cada conjunto de Midrin, e seus movimentos e foco em área-chave deixavam claro que ele conhecia o conjunto de runas muito bem. Só a capacidade de dizer se aquelas runas estavam realmente completas indicava que ele era habilidoso com matrizes mágicas, talvez o suficiente para se tornar um mestre rúnico. Demorou uma hora até que Martim relaxasse, expirando lentamente. Está tudo perfeito. Você é realmente um gênio. Esses 3 conjuntos não são mais fracos do que o São Pedro original havia deixado para trás. Tudo isso antes mesmo de você entrar para a lenda. Uma expressão de espanto surgiu em seu rosto. Você já é lendário? Você tem bons olhos. Richard também ficou um pouco surpreso. Ele havia se estabilizado no reino lendário agora, e em um estado tão relaxado, deveria ser quase impossível decifrar. Martim não escondeu nada, seus olhos brilhando com uma luz branca antes de sorrir. O Senhor me concedeu os olhos da visão, permitindo-me enxergar mais profundamente do que a superfície. Não é tão útil assim. A resposta de Martim deixou Richard um pouco surpreso. Ele não sabia se havia diferença entre os chamados olhos da percepção e sua bênção da verdade, mas conhecia os usos óbvios de qualquer maneira. Tal dom era tudo menos inútil. Após examinar tudo, Martim colocou os conjuntos em baús com selos mágicos que havia trazido e chamou seus servos para transportá-los de volta ao Império da Árvore Sagrada imediatamente. Só depois que eles desapareceram em um portal e enviaram a notícia de que haviam chegado em segurança é que ele relaxou. Ele então sorriu e se virou para Richard. Não tem jeito, essas coisas são importantes demais. Você deve achar isso hilário. Fico feliz em saber que há coisas que também deixam você nervoso, riu Richard. Os dois então entraram no escritório, onde Richard pediu aos criados que trouxessem vinho e petiscos. Martim fez um brinde à cooperação bem-sucedida. Nosso acordo está quase fechado, só lhe devo um favor sem limites. Ele fez uma pausa repentina, olhando para a expressão de Richard. Você não pretende ligar para isso agora, pretende? Richard assentiu. Estou no meio de um problema agora. Martim riu ironicamente. Se até você acha que é um problema, deve ser um problema enorme. O que é? Richard fez uma breve descrição do que acontecerá com Niris, mas mesmo nesses poucos minutos, o sorriso de Martim desapareceu completamente. Quando terminou de falar, gotas de suor escorriam pela testa do jovem santo, tão irritantes que ele teve que enxugá-las. Isso, você chama isso de só um problema? Suspirou ele, levantando-se e andando de um lado para o outro na sala. Você só pode estar louco. Nerys é só um príncipe. Não importa o quão importante seja sua amizade, vale a pena arriscar o destino de toda a sua família? Esqueça a personalidade da Apeiron naquela época. Ela é alguém que retornou das terras distantes. Você acha que a aliança sagrada ou a família real serão importantes para ela? Isso não é nada, e eu não consigo pensar em nada com que ela se importe. Isso é só suicídio, não é um problema. Richard ouviu as reclamações pacientemente, só falando depois. Então não posso usar sua promessa nisso, posso? Quando eu disse isso, Martim bufou. Sou o futuro Papa da Igreja da Glória e o mais importante adorador do Senhor Radiante. Minhas promessas não mudam. Só estou garantindo que você entenda que não conseguiremos resolver essa questão pacificamente. Você precisará lutar. Estou ciente. Martim encarou Richard e suspirou profundamente. Seu maluco. Seja como for, não tem outro jeito. Se você realmente tiver que enfrentar aquela louca, pode contar comigo. Richard ficou um pouco surpreso. Ele só queria que Martim demonstrasse apoio político, mas o sujeito estava, na verdade, se oferecendo para participar da batalha. Ele se levantou e estendeu a mão. O que você está fazendo? Perguntou Martim. Então, sobre essa aliança. Tec. Uma aliança com você só levará a uma morte prematura. O incidente passou em silêncio, e um enviado da família real chegou ao anoitecer para informar Ricardo que a imperatriz queria vê-lo na manhã seguinte. Ao receber a notícia, Ricardo suspirou aliviado. O que quer que tivesse que acontecer, aconteceria. Eram 10 da manhã quando Ricardo chegou ao salão de reuniões do palácio. Os chefes de todas as outras ilhas também estavam presentes, já sentados em seus lugares, e Apeiron e Juliano apareceram logo em seguida. A imperatriz caminhou calmamente até a cadeira mais alta do meio e sentou-se nela, levantando os pés e apoiando-os sobre a mesa.
Juliano sentou-se atrás dela e encarou São Martinho, mas o jovem apenas exibiu o sorriso típico de um padre. Apeiron disse preguiçosamente: se todos estão aqui, vamos começar. Richard, você roubou meu brinquedo, explique. Richard endireitou as costas. Nyrys é um amigo meu, não seu brinquedo. Não vou tolerar que você o trate. Mesmo que isso resulte em guerra? Mesmo assim, a voz de Richard perdeu todo o tom de emoção, tornando-se fria e determinada. Ninguém esperava que os dois lados fossem direto ao ponto. Alguns chefes de família começaram a tentar acalmar a situação, tentando acalmar o clima tenso, mas Apeiron os dispensou enquanto brincava com as unhas. Entreguem Nyrys agora mesmo e me deem uma compensação pela grosseria de vocês. Vamos considerar o assunto encerrado. Ela não falou alto, mas sua voz perfurou o barulho e expressou claramente sua posição. Como muitos dos chefes de família presentes sabiam da relação entre a imperatriz e o quarto príncipe, optaram por ficar em silêncio. Richard falou com uma voz grave. Rancor de gerações passadas é coisa do passado e não deve afetar a aliança como ela está agora. Nyrys é meu amigo, ele não deveria ter que suportar isso. Apeiron riu baixinho e olhou diretamente para Richard. Quem disse que isso tem a ver com gerações anteriores? Eu gosto dele, então quero brincar com ele. Quem de vocês pode se opor? O salão dos espelhos ficou em silêncio mortal, até Richard empalideceu. Apeiron parecia não ter interesse em esperar muito, porém sua própria expressão escurecendo e sua voz ficando fria. Sabe por que ninguém está se opondo? Eles sabem muito bem que este trono idiota não significa nada para mim. As leis não têm sentido. Posso matar todas as famílias deles lentamente se quiser. Você não pode ficar com Nyrys, e o único resultado de me provocar é a morte de todos os Archerons. Ou talvez eu simplesmente te mate aqui. Quem pode me impedir? Richard parecia terrível. O que mais o preocupava estava acontecendo. Diante do poder absoluto, todos os planos políticos eram inúteis. Mesmo uma família sem uma lenda precisava da capacidade de deter uma, e o mesmo valia para um ser épico. Apeiron essencialmente não tinha nada a perder, então não havia como detê-la além do poder absoluto. Martin levantou-se de repente e caiu na gargalhada. Vossa Majestade, há necessidade de ir tão longe? Talvez possamos seguir os costumes antigos. Pode propor uma condição viável e pedir a Richard que a cumpra. A sabedoria do passado ainda é bastante valiosa. Ele fez uma pausa e observou os chefes de família ao seu redor. Claro, como alguém do Império da Árvore Sagrada, eu desejo muito que isso continue. Quando as potências do meu exército chegarem a Fausto, as coisas serão muito mais rápidas se já houver uma guerra civil. A voz de Martin era muito agradável de ouvir, como se estivesse cantando em um coral, mas suas palavras eram afiadas como agulhas perfurando a pele de cada chefe de família presente. Tanto o Império Milenar quanto o Império da Árvore Sagrada tinham pelo menos duas potências épicas e talvez tivessem ainda mais trunfos ocultos. A Aliança Sagrada tinha um milênio de história e também não era tão poderosa quanto parecia, mas os dois seres épicos dentro de suas fronteiras eram como fogo e água. Já era uma grande demonstração de temperamento da parte de Sharon se abster de atacar Fausto. Com Richard comandando os arqueiros, eles estavam agora entre as 5 famílias mais poderosas de toda a Aliança Sagrada, e suas runas permitiram que todas as potências da aliança se fortalecessem. Se Apeiron o matasse ali, os arqueiros se dispersariam e aquela fonte de força se dissiparia instantaneamente. Nesse ponto, não haveria como lutar contra os exércitos do Império da Árvore Sagrada. A própria Apeiron teria que fugir se duas potências épicas viessem pessoalmente até Fausto. Mas isso não era tudo. Com a morte de Philip, Richard e os arqueiros eram a principal conexão de Sharon com a Aliança Sagrada. Ela não deixaria as coisas passarem se alguém atacasse, mas isso só enquanto ele estivesse vivo. Se Apeiron o matasse, o Azul Profundo se separaria instantaneamente e o lendário mago se juntaria ao Império da Árvore Sagrada para caçá-la. Mesmo que o Império Milenar viesse em seu auxílio, ainda seriam 3 contra 3. Ricardo sempre fora uma ameaça para as famílias remanescentes de Fausto, crescendo em poder com rapidez excessiva e, ao mesmo tempo, continuando sua guerra contra diversas outras famílias da aliança. Mesmo que essas guerras fossem justificadas, era difícil aceitar um novo poder que não se mantivesse neutro. No entanto, ele já era um pilar da Aliança Sagrada, talvez até mais do que a própria Apeiron. Sua morte destruiria o país. No entanto, a lógica não funcionava com a Imperatriz. Continuando a encarar suas unhas pretas como breu, ela disse calmamente: condição. Fácil. Entregue Nyrys agora mesmo, ou você vai morrer. Capítulo 197. Com a ameaça de morte contra ele, Richard se levantou lentamente e caminhou até o meio do corredor, sacando suas 2 lâminas divinas. Apenas me teste. Pela primeira vez, Julian tossiu e falou diante da Imperatriz. Vossa graça vale a pena? Richard disse calmamente. Não se trata mais de valor, mas sim de honra e dignidade. Nem todos precisam se curvar diante de seres épicos. Aplausos ecoaram quando São Martinho se aproximou. Bem colocado. Vou participar. Os chefes de família pareciam chocados, enquanto Julian também franzia a testa. São Martinho era o único filho santo da Igreja da Glória, destinado a se tornar o próximo Papa. Para a Sociedade Teológica do Império da Árvore Sagrada, ele era uma das pessoas mais importantes do mundo. Se algo lhe acontecesse ali, a guerra seria inevitável. Ao ver Martin caminhando para o seu lado, Richard franziu a testa e sibilou. Volte, você vai morrer. Martin deu de ombros. Eu sei, mas de quem é a culpa por eu lhe dever isso? Você vai morrer mesmo. Volte. Você fala muita merda, pare de tentar. Nesse momento, o Duque Sangue de Ferro finalmente se levantou também. Chega. Vossa Majestade, como Imperatriz da Aliança Sagrada, por favor, cuide-se. Ainda podemos retirá-la do seu cargo e formar um conselho. Apeiron olhou para o homem e perguntou. Isso significa que você está do lado dele? O Duque hesitou, mas então se recompôs. Neste assunto, sim. Seu olhar então percorreu os outros patriarcas. E vocês? Quem mais quer ficar do lado dele?
Desta vez, o Duque Velimburg se levantou. Isto não é em apoio a Ricardo, mas não aprovo seus métodos. Nem mesmo uma imperatriz pode fazer o que quer, brandindo sua espada para os 14. Carlos, o Grande, consolidou nossa relação de igualdade quando fundou Fausto. Nesse ponto, os outros chefes de família expressaram sua aprovação. No entanto, Apeiron riu de repente. Você quer se opor a mim? Como vai fazer isso? Sua risada de repente se tornou aguda e maníaca quando ela se levantou abruptamente, sem que nenhum olhar na sala conseguisse captar seus movimentos. De repente, ela estava pairando no ar, com uma aura tremenda emanando de seu corpo e envolvendo o salão. Creche. Os espelhos ao redor se estilhaçaram imediatamente em pedacinhos, mas os cacos ficaram suspensos no ar como se o tempo tivesse congelado. A ilha inteira se ergueu de repente e foi coberta por uma luz dourada bruxuleante que ameaçava destruição em massa. Mas ninguém dentro percebeu e os de fora apenas sentiram uma repentina sensação de afundamento. O salão permaneceu em silêncio mortal, os chefes de família todos congelados em expressões de fúria ou terror, sem qualquer movimento. Apenas as duas lendas que desafiaram Apeiron conseguiram se mover, mas isso também não foi bom. De repente cuspiram bocados de sangue, e suas auras se enfraqueceram rapidamente. O Duque Orleans deu vários passos para trás em choque e fúria, com um rubor anormal surgindo em seu rosto. Mesmo sem fazer nada, a Imperatriz Apeiron usou sua aura poderosa para ferir 2 oponentes lendários. Este era o poder de um ser épico. Com os olhos ardendo em chamas roxas, Apeiron perguntou friamente. Eu estava cheio de ferimentos quando voltei. Você achou que era só isso que eu tinha? Embora a Imperatriz não o olhasse particularmente, Richard sentia mais pressão sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa na sala. A força invisível que o atacava era como um avião inteiro pressionando-o para baixo, prendendo-o a tal ponto que a única coisa que ele podia fazer era impedir que suas lâminas caíssem. Ele sentia uma necessidade de recuar a cada palavra que ela dizia, as leis do metal, da vida e das chamas dilaceradas diante do poder sem forma. Ele até mobilizou as outras leis que mal conhecia, como a da noite e do tempo, mas essas também foram destruídas. Quando ela terminou de falar, sua visão escureceu e ele tossiu um bocado de sangue. Foi nesse momento que uma mão terna pressionou suas costas, e uma suave força divina irrompeu em seu corpo para ajudá-lo a lidar com o poder destrutivo que Apeiron despejava sobre ele. Ele congelou de surpresa ao perceber quem era. Em uma situação em que todos no salão estavam feridos, Marty estava surpreendentemente bem. Você não tem medo dela? Incapaz de falar, ele só conseguiu se virar e fazer a pergunta com os olhos. Mesmo assim, Martin parecia saber o que estava pensando e resmungou. Quem disse que não? Aquela mulher está muito mais poderosa do que antes. Até o velho Hendrik provavelmente levaria uma surra. Isso é tudo que posso fazer por você. Você vai ter que confiar em si mesmo. Dito isso, Martin chegou a dar um tapinha nas costas de Richard antes de cair no chão e ficar inconsciente. Embora ainda em choque, Richard só conseguiu se virar e encarar Apeiron de frente. A Imperatriz cantarolou e um vento frio se espalhou de seu corpo, contendo um estranho poder de lei. O vento imediatamente destruiu o poder revitalizado de suas próprias leis, fazendo com que todo seu corpo se tornasse mole. O juiz e Moonlight foram imediatamente cravados no chão, ambas as lâminas mal conseguindo manter Richard meio ajoelhado em vez de desabar diretamente. Você é realmente ingênuo em achar que pode falar sensatamente comigo, disse Apeiron friamente, e ninguém conseguiu refutá-la. Até o Duque Sangue de Ferro parecia pálido enquanto permanecia em silêncio, não por escolha própria, mas porque ele também não conseguia falar. Um brilho poderoso em seus braços mal o protegia, mas se ele perdesse o foco nele por um segundo sequer, um único golpe seria fatal. À medida que os olhos flamejantes de Apeiron se fixavam ainda mais em Richard, ele sentiu-se afundar. No entanto, lutou contra a humilhação. Mesmo sem conseguir levantar a cabeça, certificou-se de que não cairia. Seu sangue de repente começou a fluir rapidamente, as 5 árvores do mundo brilhando com poder enquanto extraíam todo o seu poder. O vulcão lá no fundo rugia com um fluxo vermelho escuro de magma, o poder de seu verdadeiro nome pulsando em preparação para ir com tudo. No estranho mundo onde suas linhagens se entrelaçavam, 3 máscaras começavam a tomar forma. No entanto, Apeiron bufou de repente e sua aura se dissipou como uma maré, e todos no salão recuperaram a liberdade de movimento. Metade dos chefes de família começou a tossir sangue, e até mesmo os lendários tiveram que fazer de tudo para conter seus ferimentos internos. Os mais fortes entre eles só haviam se ferido mais, não menos. A Imperatriz caminhou até Ricardo, que ainda lutava para se levantar. Já que sua dignidade é tão importante, é isso que eu aceito. Venha, beije minha bota. Contanto que você faça isso, eu esqueço isso e deixo vocês dois irem embora. Ao ver o sapato aparecer em sua visão, Richard estremeceu de pura raiva. No entanto, ele olhou para cima e a encarou por um minuto inteiro antes de se virar novamente e beijar a bota coberta de lama. Vá embora. Nunca mais deixe Niris chegar perto de mim. Ela se virou e saiu do salão. Julian lançou um longo olhar para Richard, seu olhar parecendo esconder várias emoções, mas ele não disse nada e apenas seguiu atrás. Richard se levantou lentamente, guardando as lâminas na bainha e cuspindo a terra dos lábios. Então pegou Martin desmaiado e se virou também. Ao sair do salão, sentiu-se subitamente muito calmo. Exatamente 3 dias depois, uma proclamação chocou a Aliança Sagrada e toda Norland. O atual líder dos arqueiros, o mestre de runa santo e mago lendário Richard, anunciou sua retirada da aliança. Dali em diante, os arqueiros seriam uma família nobre e independente. Em apenas 3 dias, tudo havia sido resolvido em segredo. Quando a proclamação se espalhou pela Aliança Sagrada, o último dos soldados Archeron havia acabado de entrar no portal do castelo de Blackrose.
Richard estava em frente à janela, mexendo em uma gema espacial negra do tamanho de um punho. Essa gema continha os túmulos da família Archeron. À sua frente, a vista de Fausto, em toda a sua deslumbrante glória e extravagância. Muitas pessoas viviam ali com conforto demais, mas muitas outras lutavam por suas vidas. Este era o viveiro de inúmeros males na Aliança Sagrada, bem como a fonte de sonhos sem limites. Havia simplesmente memórias demais naquela cidade de milagres, mas ele agora precisava deixá-las todas para trás. Eu voltarei, ele sussurrou para si mesmo enquanto colocava a pedra no bolso, chamas azuis enchendo seus olhos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.